Salve, salve, galera! Essa é mais uma embarcação do Macaco Pirata. E aqui quem vos fala é o capitão, o Caio. E à minha esquerda nós temos ele, aquele que estava ausente. Ressurgindo das cinzas, O mestre do pau. o mestre carpinteiro, o Ettore. Fala, pessoal, porque sempre que há uma viga mal construída, uma farpa indo para algum lugar errado, ou o capitão precisando de carinho, o mestre do pau vem. Sai fora, rapaz. Que isso? Epa, o mestre carpinteiro. É o mestre carpinteiro. O Éter, ele é aquele que na embarcação está sempre esculpindo a madeira, né, pregando uma tábua solta, dando uma finalidade para o navio não afundar de vez. Isso aí. E à minha direita, eu tenho um homem que nunca larga a tablet. Eu tenho aqui um homem paladino do dedilhar da tablet, do touchscreen infalível. Eu tenho aqui um homem que não se cansa jamais de ficar vendo as moças no Tinder. Eu tenho aqui o meu imediato, o Deco. Vá tomar no cu. Fala aí, galera. Morte ao capitão. Morte, capitão? Viu, gente? Isso que dá você encher a cara antes de vir. Motim! Não dá nem pra trazer algo novo, o capitão fica enchendo o saco. Então, mano. Ah, pare, vai. Vamos- Apresenta o resto. E, para finalizar, mais à direita, o homem que sempre está nos salvando nas batalhas decisivas. O mestre das armas, Daniel! Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, falando um monte de besteira aqui no podcast. E vamos em frente aí. Ah, o que importa é que nós estamos no Spotify, foda-se. E no cantinho ali, dormindo ali, ela acho que não... vai Não, ficar- essa tá... tá só Eu dormindo. trouxe o mestre do pau, também tem a companheira do mestre do pau. Ela está cônjuge. momentaneamente vendo seriados. A companheira do No mestre do celular. pau, isso aí ficou mal Do selecionado. mestre hein? carpinteiro. mestre carpinteiro, tá bom. A Nathalie deu um tchauzinho ali. Ela deu um tchauzinho, gente. Ela está aqui dentro. Bom, Se ouvirem uma voz feminina, não é o primeiro Não é o imediato com o dedo na bunda. outra pessoa. Eu não falei nada. Eu não falei O cara mal chega já quer sentar na janelinha, beleza. Bom, Tá, galera, vamos- Aí, estou sendo violentado aqui, estou sendo violentado. Vamos voltar. Vamos enfiar o momento- o pau em algum lugar desse mestre. Ô, louco, ô, louco. Ô, louco, Tá. tem muito pau nessas frases aí, vamos começar. É por isso que Tá, esse podcast é para maiores de 18. Capitão, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje, motivado pela última semana, que tivemos uma informação, não sei quando você vai estar ouvindo isso, ouvinte, mas na semana que se passou para nós, que para você já será passado, para nós foi passado, mas um passado mais recente. Nós fomos surpreendidos, na verdade não, surpreendidos, a gente já estava meio que imaginando, né, com as notícias dos últimos meses, mas agora saiu oficialmente que o Robert Pattinson, o vampiro da saga Crepúsculo, o vampiro Edward Cullen na saga Crepúsculo, ele vai ser o Batman. Porque não basta ser o Cavaleiro das Trevas, tem que brilhar na passarela. Puta que eu pariu. Então, assim, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, mas Com esse baixo não precisa de Robin. puta vida, cara. É o Robin vai virar um lobo e tirar a camisa, né? Porque normalmente é isso que os atores coadjuvantes fazem com o Robert Pattinson. Puta vida, mas é o... Ou vamos botar o cara que foi o lobisomem como Coringa e vai ter uma relação. Puta que... Cara, vamos parar com essa mala coisice aqui. O lance é o seguinte, Cara, falando real, quais são as expectativas de vocês, assim? Tirando a parte da zoeira que a gente faz. Ah, expectativa zero. Primeiro porque o Warner é uma grande sacana, porque o Warner jogou um verde com o nome do Pattinson. Aí todo mundo tipo, ah, não, sacanagem. Aí o Warner, ah, não, tiramos o da reta. 2 dias depois, ah, pegamos você, pegadinha do malandro, Aí assim, eu não consigo ver esse ator como Batman. Esse ator pra mim, ele é muito... Da saga Crepúsculo, nos outros filmes que ele faz, ele é muito sem expressão. O triozinho do filme do Crepúsculo lá.
Tá certo que assim, você ser ator de um filme que é uma fanfic de... Jesus amado, já começa por aí. Mas enfim, ele como ator, assim, nunca... Não tem carisma, sei lá, ele tem aquela carona, assim, ele parece qualquer modelo de uma agência normal, assim, número 18, assim, parece que pegaram no catálogo o modelo número 18 ali, pegue. Ele não é um cara. E a moça também do Crepúsculo é a mesma coisa. Só pra não dizer aqui alguém que eu sou machista ou qualquer coisa, ou que eu sou sei lá, qualquer coisa eu já vou falando. Os dois são uma porcaria, o casal. Um porque o cara não tem expressão e a outra porque parece uma morta-viva, tipo um zumbi atuando. É quase um trisal, né, cara? Porque porque o tem, outro- tem um lobisomem Ó, lá. o outro O também lobisomem também é ruim pra cacete, né? O único filme bom desse lobisomem foi quando ele fez aquele quando era criança lá, que era o... Olha, eu nem sei. Shark Boy e Lava Grill. o lá, Era ele? Era Aham, ele? era o Shark Boy, era Ele ele. era o Shark Boy. Ele era o Shark... Ele era o Caceta, Shark Boy. bicho. Ele era o Shark Boy, velho. Aí é o único filme decente, depois ele só fez porcaria. Mas enfim, voltando ao David Patterson. Eu acho que ele é um cara que... Robert perdão, Pattinson. gente. David. O Robert... Ah, ele tem cara de David, sei lá. Bota um David na história. É, bota o David. Mas assim, esse cara não tem expressão nenhuma. E o Batman, por incrível que pareça, nós temos atuações do I'm Batman, que a única frase do cara é praticamente essa no filme, mas ainda tem que ter uma expressão corporal. Aquele cara é mirradinho. Peraí, você tá dando uma... Você tá falando do Michael Keaton, É. o Batman de 89. Cara, bom, antes de entrar nesses méritos, eu quero que você termine a consideração. Fala aí mais. Não, só pra terminar, eu considero o seguinte: ele é um cara que não tem um físico, não digo físico bombadão, eu digo ele não tem a presença corporal do Batman. Você não precisa ser bombado, porque o nosso querido Cavaleiro das Trevas lá do... O Christian Bale. O Christian Bale não era um monstrengo enorme, mas o cara tinha presença corporal. Presença mesmo. E o David Pattinson não tem. O Robert Pattinson não tem presença nenhuma, cara. Não tem presença corporal, não tem uma aura, não tem uma presença psicológica, não tem nada. Ele é simplesmente um boneco lá. Eu não gosto por causa disso. Eu acho que ele foi uma péssima escolha. Tem um panteão de atores que não precisavam ser atores velhos, que poderiam ser atores novos, eles podiam estar descobrindo alguém. Aí assim, vão vir aqui caindo de pau, porque agora que nós estamos no Spotify, pode ser que tenha comentários no YouTube. Então, o negócio é o seguinte: mas o cara do Deadpool teve uma segunda chance, mas eu não sei o que, foda-se. Mas os outros filmes do cara do Deadpool, que eu esqueci o nome agora, Ryan Reynolds, eram bons. Ele fez filmes bons, caralho, antes de ser o porra do... O Lanterna Verde é bom pra caralho mesmo. Não tô falando do Lanterna Verde, não. O Lanterna Verde não é bom, não. Não, mas, tipo... Tô sendo irônico. tá né? sendo Não, eu tá sei bom. disso. Claro que É você que eu não tava olhando pra você diretamente, por isso que quando você falou, eu fiquei até assustado. Entendeu? Agora eu tô vendo a cara que você tá fazendo, então realmente... Né? Mas é tipo Ele não isso. tava te dando olhar 43. Epa! Deus do céu. Aí, assim, o cara tinha outros filmes legais, assim, ele pode, tipo, Quais super-herói... filmes legais? Cara, o Ryan O Reynolds dono dublou, da festa? dublou Pikachu. Pare, cara. Ryan Reynolds tem uma das piores carreiras de cinematográficas. Ah, mas que eu já vi. aqueles filmes Só de faz romance filme deles, as bosta. gurias adoram. Ryan E o Reynolds- Pikachu. Não, tirando esses do Deadpool, Pikachu, o Ryan Reynolds só fez filme porcaria. Nossa. Assim, tá, agora a gente tá pulando da consideração do Ettore pra da consideração do Daniel. Você sente, tipo, o que você tem pra falar, assim, especificamente dessa escolha do Robert Pattinson como Batman? Cara, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que vai ser uma ótima escolha. Por quê? Cara, eu vi os últimos 3 filmes do Robert Pattinson. Dizem que ele tá crescendo Dizem como ator. não, ele tá crescendo, ele é um baita ator. Tem um filme chamado... Eu não me lembro qual que era o nome do filme direito. Eu assisti... ai, caramba. Enfim, é um filme que ele tem que tirar o irmão dele da cadeia. E, cara, nesse filme é brilhante, é sensacional. O filme é maravilhoso, bem dirigido. Ele foi cotado para ser indicado ao Oscar nesse filme. A crítica elogiou muito bem a atuação dele. Tem outro filme também, o Denzel, também, que é muito bom com ele, que ele faz que é um filme meio que de faroeste, ali, meio comédia, também muito bom com ele. E tem um filme que eu acho que do David Cronenberg, que ele faz ele interpreta um Mauricinho ali que fica dentro de uma limusine, ele fica passando... Cara, o filme é maravilhoso, é um filme muito legal, cara. Eu só não me lembro o nome do filme. Qual que é?
Eu sou péssimo pra decorar nome de filme. E nesses 3 filmes não sei se é os 3 últimos que ele fez, mas são os 3 filmes que eu vi ali que eu falei, cara, esse cara é bom. Esquece esse Edward Cullen, porque, cara, interpretar um personagem ridículo. Cara, Edward Cullen é ridículo, velho. Porra, é um personagem... Crepúsculo é um troço... A saga Não, Crepúsculo é um o troço... Crepúsculo é um negócio por si só absurdamente ridículo. Você faz um papel de um cara bonitão, gostosão, um vampiro brilhante, tipo, que não tem nada de profundidade. É claro que o pessoal vai falar, nossa, ele é um porcaria, um motorzinho ruim. Claro, ele tá interpretando um personagem ruim, né? Um dos exemplos que a gente pode dar aí é o DiCaprio, quando fez o Titanic. Cara, todo mundo achava, DiCaprio só vai fazer papel de galã. Hoje o DiCaprio é um dos melhores atores de Hollywood, se não o melhor. Quantas vezes o DiCaprio foi indicado ao Oscar? O DiCaprio, ele tem um portfólio, e é bem isso, assim, nos anos 90, ele era, assim, aquele cara que a galera não dava nada, porque ele só era isso mesmo, o queridinho das garotas. Não. E como ele cresceu, eu lembro, assim, eu gosto desse exemplo do DiCaprio, porque quando eu era guri, quando eu era moleque, eu olhava o Leonardo DiCaprio, eu tinha raiva, eu tinha ódio do Leonardo DiCaprio. E hoje em dia ele é um dos meus atores preferidos, cara. Um dos que eu mais gosto de ver, assim, de ver os filmes dele, assim. Então, realmente, houve um up muito legal. E, cara, tá, eu vou primeiro passar a palavra aqui pro Deco. Não. Você não concluiu? Ali, Perdão, eu cortei o mestre das Capitão artes. cortando o povo aí. Eu não tinha parado ali. Então, o Robert Pattinson, ele tem qualidade para atuação. Talvez o que o Anthony falou pode ser também eu concordo com ele, que é essa parte de presença pode ser um fator determinante ali para o cara não dar certo. Fato. Mas eu acho que, assim, por exemplo, Michael Keaton. Cara, o Michael Keaton tem o quê? 1,70 de altura, né? E o pessoal criticou muito a escolha do Tim Burton com o Michael Keaton. Porra, escalar o cara que fez o Beetlejuice pra ser o Batman. Na época não pegou bem. Eu não me lembro. Tipo assim, os fãs... Não, e detalhe, era uma época que não tinha internet. Não tinha internet, e houve assim, tipo, um hate negativo, assim. Nossa, a galera mandava cartas. Eram caminhões de cartas pra Warner, assim. Enfim, uma coisa de louco. E o Michael Keaton foi um ótimo Batman. Pra mim, não vou dizer o melhor Batman, mas foi um Batman muito competente. Eu gosto muito dos 2 primeiros filmes do Batman do Tim Burton, são ótimos. O Michael Keaton, ele tem um lance que o Tim Burton falou na época, e por isso que eu acho que o Robert Pattinson pode ser uma boa escolha, que o Tim Burton na época falou assim, eu escolhi o Michael Keaton porque ele além de um bom ator, ele tem um olhar muito, ele tem um olhar muito forte. Quando você olha pra ele, nos olhos dele, você vê que ele consegue passar uma dramaticidade com o olhar. E outra coisa, o cara que vai fazer o Batman, ele não vai fazer só o Batman, ele vai fazer o Bruce Wayne. Exatamente. Ele vai fazer, por exemplo, o Robert Pattinson, ele pode ser um excelente Bruce Wayne, assim como foi o Michael Keaton, né? Exatamente, assim, tipo... coisa que não foi, na minha opinião, o Christian Bale não foi tão bom como Bruce Wayne, na minha opinião. Aí que tá. Como o Batman, ele foi fantástico. É engraçado, essa é a coisa que eu discordo um pouco. Eu acho, assim, que o Batman do Christian Bale, ele é uma coisa muito exagerada. Ele é legal porque o Christopher Nolan, ele trabalha com um conceito na trilogia que ele fez do Batman, que o Batman é uma coisa exagerada em termos de expressão, justamente porque ele é uma persona que o Bruce Wayne cria. Ele é pra ser uma coisa teatral, sacou? Pra assustar os bandidos, entende? Então por isso que ele, ao meu ver, aquela voz que o Christian Bale faz, assim, aquela... Sim. Aquela coisa meio urrando, isso aí é uma coisa teatral porque ele é o Bruce Wayne, ele cria aquela persona pra assustar, né? E na verdade, porque isso é um conceito que diverge dos quadrinhos do Batman, porque no quadrinho o Batman é a verdadeira personalidade do Bruce Wayne. A voz natural do Bruce Wayne é aquele tom mais carregado. E quando ele tá de frente pro público, como o Bruce Wayne, ele fakeia a voz dele, ele faz ela ficar mais suave. Sim. Então é uma coisa daí outras escolhas de Batman. O Christian Bale também, o pessoal no meio que ficou... Claro que tinha aquela atuação memorável dele do psicopata americano, que meio que fez seu Batman, né? Assim. E o
Ben Affleck, propriamente dito, cara, pra mim o Ben Affleck, ó, minha opinião, é o melhor Batman. O melhor Batman o Ben Affleck, até agora o melhor Batman. E olha que o Ben Affleck como ator, ele é muito inferior aos outros. sim, que sim. Fizeram. O Ben Affleck, ele é aí que tá. Eu vou falar assim, o mérito do Ben Affleck é que o Ben Affleck, pouca gente sabe, mas o Ben Affleck, ele é bom, na verdade, ele é um ótimo diretor. Sim. E ele é bom diretor, roteirista ele também. É fantástico. Ele é bom. Só que como ator, ele meio que é bom em fazer o Ben Affleck, entendeu? Então, como ator, ele não é lá. Mas grande como coisa. Batman, ele ficou muito Mas legal. como Batman, ele, cara, ficou muito bem. visualmente- Essa visualmente presença que ele o é- Anthony falou, que física, né? Porra, eu me lembro lá no filme ele fazendo flexão ali Na barra ali, na cara, barra, coisa do- legal pra cacete, cara. né? E ele é alto, ele é imponente, tem Não, um o físico Ben bom. Affleck tem 1,90 de altura. 1,90 de altura. E quando ele tira o capuz e vira o Bruce Wayne, eu olho assim, cara, esse é o Bruce Wayne, assim, definitivo, cara. É, Igualzinho não, dos quadrinhos, Pra mim, das outras mídias ali. pra mim, assim, o que mais se aproximou mesmo, assim, de ser visualmente aquele Batman ideal foi o Ben Affleck. Não- E eu, não e tive eu nem- fico com pena do Ben Affleck, né? porque ele foi o melhor Porra, Batman nos piores não vão filmes. Tirar, né? Tiraram ele de cena, né? Porque, né? O Ben E- Affleck e- também tem muito problema pessoal, né? Não sei se vocês sabem. Sim, ele tem problema com álcool, Bom, ele- família e tal. É, o Ben Affleck, engraçado, né? Que eu lembro quando eu era guri, no Armageddon, filme lá do Michael Bay. Lembram? No Eu Armageddon. adorava esse filme, não era piada. Não, eu Adorava. eu também. E naquela época eu já falava, esse cara tem cara de super-herói. Eu achava assim, pô, esse é um ator Sim, que parece né? super Queixo quadrado. quadrado. Quando ele foi fazer o Demolidor lá no começo dos anos 2000, cara, aquele filme Demolidor é um filme ruim pra cacete, mas ele vale a pena pelo Ben Affleck, cara. E porque o Ben Affleck ele fica bem de super-herói. Ele tem um jeitão assim pra ser super-herói. Cara, o Ben Affleck, ele é que nem o John Wesley Shipp, o Flash do seriado dos anos 90. É aquele cara que sempre fala assim, puta, esse cara nasceu pra fazer esse papel. Entendeu? De super-herói, que é uma coisa que é difícil, cara. É difícil. Cara, super-herói certinho é uma coisa difícil de fazer em live action. Porque você precisa de um cara que tenha uma atuação minimamente convincente e ele tem um porte físico que remeta, né? Assim, Ah, mas porte físico com porte físico, isso já tá mudando, né? Não, a gente pode sim. ver. Não, mas é o que eu quero dizer assim. A gente pode ver com essa coisa de escolha de ator, porque o Robert Pattinson foi o bafafá aí do cinema desse tempo. Não, Mas só lembrar do começo dos filmes da Marvel, das escolhas de atores, né? Quando os caras escolheram pra ser o Homem de Ferro o Downey Jr., acho que os caras não estavam pensando que ia fazer todo o sucesso que fez. Não acho que isso era de caso extremamente pensado. Isso foi um chute que deu certo. é que o Robert Downey Jr. Tem muito problema, entendeu? É um cara... Era, né? Porque agora nem tanto. Era um cara problemático, né? Por isso que o pessoal Com tava drogas tinha e meio álcool. receio. Não porque qualidade de atuação dele. Cara, o Robert Downey Jr. Ele- manja muito. ele de sempre atuação. foi ator. Eu Tanto sei que, foi um ótimo ator. tanto que no começo dos anos 90, quando ele começou a despontar naqueles filmes É, lá, o filme do Chaplin ele foi indicado o ao Oscar. Chaplin, o Natural Born Killers, esses filmes aí, assim, ele era o cara que saiu daquele cinema adolescente dos anos 80 e começou a fazer cinema de gente grande. E começou Tipo, a o Johnny Depp também, mesma coisa que o Johnny Depp. Só que o Johnny Depp, ele tinha ainda mais, assim, essa coisa de ser, assim, o cara meio esquisitão, o esquisitão Não, cool. mas o Downey mas Jr. ele também saiu desse negócio de É, filmes sim, sim, adolescentes não. dos anos 80. O Johnny Depp até mais que o Downey Jr., porque o Johnny Depp, ele durante os anos 80, ele era, assim, tipo um ídolo das moças, assim, da galerinha teen, né, diferente. Tanto que o Johnny Depp fez aquele seriado, né, Os Anjos da Lei, lembra? Sim, eu Que era um seriado legal, cara, eu acho legal esse seriado. Cara, o Downey Jr., ele tipo assim, ele era um ator que na época dele, assim, ele começou a agradar muito na crítica. A crítica começou a agradar muito. E acho que isso subiu a cabeça dele. Ele foi muito pras drogas, muito pro álcool, mas coisa séria mesmo, assim, tipo, de ter como alcoólico e quase morrer, overdose e quase morrer. Então era foda, assim. Tanto que ele agradece até hoje o Homem de Ferro, porque foi o que salvou a vida dele. Foi A carreira, né? A carreira e a vida dele. E a vida, verdade. Por isso que eu achei. Cara, eu vou falar bem negócio assim. Acho que todo mundo aqui já viu o Endgame. Já. Sim. Cara, eu vou falar bem negócio, cara. Não, Imagine Ultimato. pra ele, o ator, Robert Downey Jr., quando teve que se despedir do personagem. Imagina a emoção do cara, né? Puta, cara, eu vou me despedir desse personagem, vou me despedir
não só do personagem, vou despedir, né, não sei se do universo da Marvel ali, né, do pessoal falando, imagine, cara, a emoção pra ele, né, tipo, porra... Tipo assim, porque o MCU meio que foi construído também pelo Robert em cima Downey Jr. dele. Exatamente. Então, por isso que eu falo assim, realmente, tem toda uma lógica nisso. Então, a coisa assim, o que é o lance mesmo que a gente fica meio pensativo, assim, a gente acredita nessa coisa do Robert Pattinson poder ser interessante. O Michael Keaton tinha aquela expressão no olhar, que mesmo com uma máscara ele vai conseguir ter dramaticidade. Era isso, esse era o argumento do Tim Burton. E volta agora no Robert Pattinson com uma ideia mais assim, que não, que esse cara consegue, mesmo com uma máscara na cara, ele consegue passar a impressão. Eu acho que o Robert Pattinson consegue dar uma malhada aí, ganhar mais massa muscular e ficar legal. Essa é a questão mais fácil. Para um ator de Hollywood ali, tem um monte de Personal trainer e de nutricionista. Tem um staff ali que é absurdo. Tipo, eu me lembro do próprio Christian Bale, antes de fazer o Batman, ele tinha feito um filme chamado O Maquinista. Cara, nesse filme ele tinha perdido acho que uns 30 quilos. Mais. Cara, ele tava Ele perdeu uns raquítico. 40, cara. Ele ficou raquítico. Cara, raquítico. Daí, meses depois eu tinha que fazer o filme do Batman. Cara, ele virou, porra, um bodybuilder, praticamente. No Batman Begins ele tava bem inchadão, assim, a gente via que ele cresceu fisicamente. Não, isso, fisicamente, assim, não é tão difícil. A questão é a interpretação mesmo, cara. Aí que tá. Aí que é a parte mais complicada Porque realmente o personagem do Batman não é só o Batman, o Bruce Wayne, ele é um multifacetado. Vamos ver, então. Eu tô torcendo pro Robert Pattinson fazer um bom papel. Eu confio, eu acho que ele é um bom ator. Claro que, pode ter muita possibilidade de dar errado e tal. Mas vamos ver o que vai dar aí. Eu tô torcendo. Cara, e é meio que com isso a gente vê, assim, essa faceta da galera que por aquela coisa assim, tipo, como as pessoas como foi evoluindo esse cinema, né, de herói, né? Os atores, assim, a gente tinha muito essa coisa de, não, puta, esse cara não, pra atuar, isso, tipo, precisa ser tal cara, com tal físico. A galera pensava só naquela coisa assim, tipo, não, esses filmes tinham que ser todos feitos por alterofilistas, né? Porque a galera só olhava pro gibi com os personagens marombados e achava que... E na verdade não tem nada a ver. Quem vocês acham assim que foi um ator bom nessa safra de filmes filmes de quadrinhos dos anos 2000 até agora? Ator bom? Depende do que você quer dizer com bom. Atuação, nós temos o próprio Downey Jr. de atuação, que ele conseguiu dar uma vida nova ao personagem, ele conseguiu trazer um espírito novo ao próprio Homem de Ferro. O próprio Capitão América também foi legal, porque o cara... O Chris Evans ressurgiu também, cresceu a carreira dele também com o Capitão América. A nossa musa, a Viúva Negra. A Scarlett Johansson, que se provou uma atriz muito boa, porque consegue fazer tanto filme sério quanto filme de ação, assim, aventura. Cara, a Scarlett Johansson merece todos os medalhões, todos os prêmios, todas as... Elizabeth Olsen também. A Elis Olsen. A única que não merece é a Capitão Marvel. Porque a Capitão Marvel... Não, cara, também, é que assim, tipo Cadê o médico pra defender? O médico pra defender. Não, é que assim, a gente briga lá com a Brie Larson, não é pela atuação dela propriamente, é tipo assim, a vida dela tipo assim, quando ela chega pra falar com as câmeras, pra falar com a mídia, com a imprensa, daí ela começa com aquelas declaração coió dela, aquelas coisas xarope. Mas tirando isso, assim, tipo, ela atua bem também, ela merece. Atriz ganhadora de Oscar, porra. Sim. Não, tipo, com certeza, apesar né? que, assim, a Brie Larson, eu não tenho nada contra a Brie Larson. Eu acho ela uma ótima atriz, assim. Não, a questão não é Eu sempre achei ela ótima atriz antes do ganhar o Oscar. Eu acompanhei um pouco a carreira dela. Não, mas que Brie Larson, sinceramente, eu acho ruim porque o ator, ele não é só ator. Ele é pessoa. Ele é pessoa. Ele é pessoa. A gente tem que Antes pensar... de ser ator, ele é pessoa. Como pessoa, ela tem dado umas burradas muito grandes. Sim. Tanto que ela levou uns cortes que ela diminuiu bastante ultimamente, muita coisa. Como pessoa, não como atriz. Mas, então, enfim, eu acho a escolha dela como Capitã Marvel, não gosto. Não gosto. Sério mesmo, acho que não tem nada a ver com a personagem Carol Danvers, assim. Mas, eu assim, olhei, bati meu olho assim e falei, não tem nada a ver, assim. é um filminho legal, legal, mas não passa disso. Só que agora ela vai ser usada como atriz. Falando nisso de escolha de atores, a gente
A gente discute muito. A dama do capitão pode continuar. A dama aqui do mestre do pau pode continuar. Amor? Se quiser continuar. Brincadeiras à parte. Voltando. Ô, louco. O que por exemplo, assim, ó, uma coisa que eu tava discutindo esses tempos. Tava discutindo eu com a minha namorada. A escolha dos atores pros filmes do Eterno. Porque assim, a gente passou 10 anos, os últimos 10 anos da Marvel, vendo atores. No começo era o Downey Jr. Downey Jr. é um bom ator, é um puto ator. Mas ele não era tipo, nossa, estamos colocando um ator de Oscar. Blá, blá, blá. Aí foi começando a entrar uma galera. Quando entrou como Hank Pym o do Scarface, Não bate na mesa, rapaz. Ô, louco, meu, não posso bater na madeira. Mas qual que é o do Scarface mesmo, o nome do ator lá que fez? O Al Pacino? O Al Pacino. Quando o Al Pacino entrou pra ser... O Al Pacino, perdão, não. Você falou Scarface, né? Al Não, eu Pacino. sei, eu confundi o Al Pacino com outro ator que faz o Hank Pym lá, que é outro ator famoso. O Michael Douglas. Michael Douglas. Quando o Michael Douglas apareceu no filme, eu falei, não, peraí, o negócio tá mudando. Porque eles estão começando a pegar os atores, tipo, mega Consagrado. mainstream. Os caras consagrados pra ser super-herói. E quando no filme dos Eternos anunciaram que a Angelina Jolie, o nosso querido lá dos filmes de ação agora, do Matrix, Keanu Reeves. Keanu Reeves vai fazer parte. Aí vai ser legal. Aí Aí os eu caras do CIA. começo a sentir, assim, que realmente existe um lance, assim, de querer fazer uma construção de persona legal. Os caras lá do Game of Thrones, que tem 2 atores que são importantes do Game of Thrones que estão nos Eternos. Eu não sei que é nome de ator, o Caio aqui deve saber o nome de ator. Mas que são os caras lá que é do Game of Thrones que vão fazer Eternos. Tem uma galerinha que vai entrar agora Mas ali. o principal é o Apollo lá, o cara que vai fazer o Apollo. Isso. Então assim, a gente já tá vendo que ele já não escolhe mais aquele ator de 5ª ou 6ª categoria. Não. E eu não quero dizer que os caras sejam um ator, às vezes um ator cara de de quinta, essas Não, categorias. é isso que eu ia falar, tipo, o cara, mas o ator que tá meio afastado, eles estão começando a escolher os caras consagrados, assim. Sim, Os caras que chama a gente que não é o público. Porque se a gente parar e pensar, a gente é o público de quadrinhos. Só que esses atores chamam outras pessoas, isso que é o legal. Sim, tipo o Will Smith. O Will Smith fazendo um filme. Cara, eu vou falar um negócio. Se não tivesse o Will Smith no filme do Esquadrão Suicida, aquele filme não ia arrecadar tanta bilheteria. Não ia arrecadar nem metade. Porque o Will Smith arrasta uma multidão, cara, Cara, é coisa de louco, velho. O Will Smith é um cara que arrasta muita gente. Muita gente. Então, assim, o fato de escolherem a Angelina Jolie e o Keanu Reeves lá como parte do filme dos Eternos já vai atrair muita gente. Uma galera que assistiu Matrix, nunca viu na vida, tipo, nossa, o cara do Matrix tá aqui. Ou do John Nick. John Wick lá, o nome do filme. John Wick. Aí o cara, nossa, o cara do filme do John Wick. Ainda mais nos Estados Unidos, que o filme do John Wick tá batendo o Avengers em bilheteria, imagine. Não é batendo, é que agora ele tá crescendo em bilheteria, mas bateu. Não, eu Avengers. não tô dizendo bater ali, mas eu tô dizendo no mercado doméstico deles, Sim, eles tá sim, indo sim. muito bem. Então eles já estão aproveitando essa vibe até pra enfiar o ator no meio ali, pra tipo, tirar uma lasquinha aí do negócio. Sim. O que a gente tá falando mesmo? Tá, agora, será que o Guardiões da Galáxia teve sucesso por causa do Bradley Cooper ser o Rocket Raccoon? Não. Foi uma conjunção de fatores. Foi uma coisa que colou, foi tipo assim, o Marvel Studios já tava numa subida, vieram com um filme com uma proposta muito louca, muito cartunesca, mas que ganhou o grande público, né? Pô, aí tinha lá o Chris Pratt, que já era um ator que já vinha de umas comédias, né? É que são atores mais conhecidos lá nos Estados Unidos, aqui nem tanto. Sim, mas aí que tá, mas ele já tinha um público cativo na região, na matriz, né, que é os Estados Unidos. E daí você vê assim, o Chris Pratt ele é um cara carismático. Muito carismático. Então você já vê que tem isso, assim. Então, pra ele crescer e junto com... Poxa, é um filme que agrada todo mundo, cara, se você parar. O Guardiões da Galáxia, ele era como se fosse aqueles filmes de animação da Disney, só que feitos em live action, tá ligado? Tá ligado? Aqueles filmes com personagens que todo mundo acha legal, engraçado, despojado, divertido, numa aventura maluca, sacou? E por isso que dá certo. Então, falando sobre esse negócio de casting de filmes de super-herói, né?
As escolhas, assim, que... Vamos falando das escolhas atuais, né, dos atores atuais. Eu analiso, assim, da DC. Da DC, principalmente ali, Mulher Maravilha, Gal Gadot. Também teve digamos assim, uma resistência quanto à escalação dela para poder interpretar o papel da Mulher Maravilha, pelo fato dela ser magra, pelo fato dela ser, tipo, israelense, um monte de fator, né? Só que daí a gente assistiu o filme, gostei bastante da Gal Gadot, ela não é a melhor atriz do mundo, tá longe de ser também, só que ela, pro papel, ela tá muito bem. Ela é maravilhosa. Eu acho ela uma mulher linda, fantástica, carismática também. Tem um carisma muito legal. Provavelmente ela vai ter a sequência, né, da Mulher Maravilha, né? Acho que vai. Se é ano que vem, final do ano, enfim. Acho que se... Cara, eu não acho que seja pra esse ano. Acho que vai ficar que vem, né? pra isso. Enfim, daí... A escolha da DC... Já deu pra ver que eles meio que se arrependeram quanto a uns atores. Não sei se é por causa do insucesso dos filmes da DC, né? Principalmente Liga da Justiça, que era pra ter né? O pessoal fala, nossa, era pra ser um filme do nível dos Vingadores. Assim, acabou sendo digamos, vocês vão considerar um fracasso, né? Daí vão trocar o Ben Affleck, aliás, vão trocar o Batman, né? Vão trocar o cara que faz o Ben Affleck. O Flash também, provavelmente, né? Sim. O que é a impressão que a gente tá tendo? Que essa cronologia do universo da DC no cinema vai ser alterada. Não vai mais seguir aquela cronologia que estavam pensando. É isso que dá a entender. Tipo assim, os personagens e atores que deram certo, beleza, mantém. Mas assim, tipo, aquilo que... Sacou? Tipo assim, eles não vão... Porque quem tava orquestrando o universo DC no cinema... O Geoff Jones, né? O Geoff Jones ele tava fazendo uma supervisão. Mas quem era assim a mente criativa por trás era o Zack Snyder. E agora meio que o Zack Snyder tá sendo descartado mesmo, assim, das coisas. Sim, totalmente descartado. Totalmente. Por causa dos problemas que ele teve aí, né? Desses últimos tempos aí também, né? Se você for parar pra pensar. Mas então, estão trocando, né, os atores, né? Eu acho que o Aquaman, a Mulher Maravilha... Por exemplo, o Henry Cavill diz que provavelmente também não vai voltar pra ser o Super-Homem. Tanto que ele nem apareceu, né? O Shazam também. Ele tipo, a cena do Shazam uma hora ali que aparece a roupa, é um cara com a roupa do Henry Cavill, mas não mostra o rosto. Só que não aparece a cabeça dele. Não aparece o rosto dele. História da roupa do Henry Cavill. Então, e o Henry Cavill tá agora fazendo a série do Witcher. Tipo, provavelmente ele deve estar ocupado com outras coisas do que fazendo o papel do Superman. Sei lá, não se sabe. Quem é mesmo o Henry Cavill? O Superman? O novo, né? O último. Tá. Aquele cara não curtou muito, não. Eu também não, assim, tipo, eu acho assim que... Não bateu o santo, sabe? Foi tipo assim, não bateu o santo. Tipo cara, assim, ele tem uma performance, tipo, ele fisicamente, ele ficou legal pra ser, tipo assim, visualmente ele é um Superman legal. Só que a atuação ele tem dele... Cara de Superman mesmo. Olha, mas um cara que não tem que votar o do Tom Welling dos Não. Tem que ser... Sabe o que é? Sabe o que é? O Superman, ele não é só... Tipo assim, eu acho... vou falar. Eu acho que pode até apostar num cara que seja mais entroncado, mas acima de qualquer coisa física, tem que ser um ator que passe um semblante legal, assim, sabe? John Cena. John Cena, não é botar a cara... Você vai ver o filme do Superman e tem um cara ali na plateia lá, John Cena! É um troço meio... Assim, tipo, cara, na real... tem que fazer papel de John Cena. Só isso. Só isso. Não que um cara de wrestling... Aí a gente pode entrar nessa mesma discussão de atores... Nem com um cara de wrestling não posso fazer, porque aquele maluco do Guardiões da Galáxia é lutador de wrestling. O Dave Bautista. Começou... O Drax. O cara é lutador. Começou como wrestler, na verdade. O The Rock! O The Rock é o maior exemplo de o The Rock é total. É o cara que começou no wrestling... Futuro Black Adam, exatamente. E depois... Não, mas o que a gente pode voltar a falar nessa questão assim do Super-Homem é o seguinte. Por que aquele primeiro Super-Homem... Eu acho que é um detalhe interessante de falar até de dramaturgia um pouco. Por que aquele primeiro Super-Homem... O de 78. O de 78, que é aquele que todos os nossos pais assistiram, porque era um filme... Não, tipo, é um filme... Na época, não, até hoje esse filme é referência pros cineastas, pra fazer super-herói no cinema. Aí assim, por que nesse filme todo mundo gostava tanto do ator? Porque o ator, ele na hora de interpretar, ele entendeu algumas coisas do que o Super-Homem. Porque o Super-Homem, ele sempre foi pro americano um herói de salvação. Era um cara que era um exemplo de costumes.
É um exemplo de costumes e de caráter. Ele, quando foi interpretar Civilidade. esse ator... E civilidade. Civilidade. E quando ele foi interpretar, ele conseguiu passar isso. Você sente que ele é isso lá. O que muitos atores hoje em dia passam, eles passam esse herói de quadrinhos muito Nutella, que eu acho que os quadrinhos de hoje em dia que eles querem um cara só lutadão. E os quadrinhos, os primeiros, na Era de Ouro, era legal porque eles tinham também o cara, o personagem, o super-herói, ele não era só o superpoder, mas ele Tem o também senso tinha de justiça. ele tem senso, ele tem um backstory. Os próprios X-Men no começo eram legais porque eles eram uma puta crítica, um monte de coisa. E eles tinham por trás. Então o ator que faz... Por que a gente gosta tanto do Hugh Jackman como Wolverine? Que é uma coisa que muita gente tem. Porque o ator, além do carisma dele como ator, ele conseguiu interpretar. No começo não era tudo isso. Mas o filme do Logan foi a prova de que ele sim poderia interpretar o verdadeiro Wolverine. O cara que é aquele cara que tá perdendo a vida, que tá sem motivo pra viver, que tá não sei o quê. Então assim, isso é ser um super-herói. É passar do estereótipo do bombadão, tanto que no Avengers, no final, nesse último Avengers, Chris Evans tava gordinho, tanto que fez piada da bunda do primeiro filme. A própria Viúva Negra não tava no físico master. O Homem de Ferro também, o barrigudinho. Tipo assim, eles estão provando que pra ser super-herói, é claro, você não pode ser também um cara de 250 quilos. Mas assim, o que importa no super-herói não é só o físico, mas é o backstory do cara, o que vai fazer. Isso é uma coisa legal que tá começando a se mudar um pouco. E não é dar uma de progressista, nossa, nós temos que enfiar um cara. Não, é fazer simplesmente o que quando o cara criou o personagem ele quis. Quando o Stan Lee criou os personagens, ele criou... É legal de ver ele falando da criação, porque ele criou com valores, com todo um back. O ator não pode simplesmente largar isso. E é o que acontecia no começo dos filmes de super-herói, tirando esse do Super-Homem. Depois o ator só interpretava, tipo, gritava, não sei o quê. Por que o Hulk é tão legal, aquele Hulk verde, tosco, daquele cara gigante naquele seriado que não tinha nada a ver, que o Hulk era até testemunha em tribunal? Não, era o julgamento do Incrível Hulk. O julgamento do Incrível Hulk. Ele foi incriminado. Cara, olha a alopração do negócio. O Incrível Hulk estava sentado. Mas por que o pessoal gosta? Porque o cara tinha carisma. O cara era um Hulk que ia salvar as crianças no final do dia. Falta hoje em dia isso. Assim, tipo assim, o que acontece? Não, assim, tipo, tem um lance, assim, tipo, do ator, assim, acho que de toda essa história a gente vê, assim, que o importante é sim, o ator passar credibilidade com o personagem e carisma. Carisma é uma coisa muito importante. O Hugh Jackman, realmente, como Wolverine... E carisma não vem com músculos, amiguinho. Carisma não, vem com interpretação. Com interpretação, com certeza. Tanto que o Hugh Jackman, de todos os X-Men, é o único que tá aí, né? Fez todos. Fez todos os filmes aí e acabou, terminou, encerrou a sua missão como Wolverine, como Logan. Vírgula, porque depois que a Marvel chegou e falou assim, então, a gente tava pensando, agora que a gente é dona da Fox, aí ele, vocês estão pensando, né? Então cara, pensando também. Tipo assim, eu acho que ele não vai voltar. Mas, assim, seria possível, né? No sentido, assim, de que realmente, assim, se quiserem chamar público, ia ser um AUE forte. Mas eu acho que não vai, não. Eu acho que sabe o que seria legal? Se ele passasse o manto no filme que ele aparecesse primeiro. Tipo, uma coisa desse tipo. Ou que fizessem, pelo menos, uma menção a ele. Porque ele foi tanto tempo Wolverine que não custa fazer uma mençãozinha a ele lá no meio, ali, um easter egg, alguma coisa assim do Hugh Jackman. Sei lá. Hugh Jackman. Não sei, né? Isso eu ficaria pra pensar. Isso é um outro papo, mas de atores, eu acho que um outro ator que muito tempo foi o mesmo super-herói foi o nosso querido Homem-Aranha lá, que fez 3 filmes. O primeiro lá, o Tobey Maguire. Tom Maguire é outro que ganhou o coração de muita gente, que tem gente que prefere, que nem o nosso amigo médico, que prefere Tom Maguire do que qualquer outro cara como o Antônio Homem-Aranha. O que é uma coisa assim... Na verdade, o Victor prefere o Andrew Garfield. Assim... Eu acho que é o Andrew Garfield, mas beleza, Garfield. Enfim. Não, assim, tipo assim, eu vou explicar. Os filmes que o Tobey Maguire fez, o 1 e o 2, são filmes que foram muito importantes nas suas respectivas épocas. Né? Não, o terceiro filme não conta. O Homem-Aranha 3... mas foi uma giromba demais. Foi feito mas assim, o lance assim, tipo, teve muita importância. Eu acho que os roteiros assim são bons. O problema ali é que assim, o Tobey Maguire,
ele entra assim numa seara assim que ele é um Homem-Aranha que ele só tem uma faceta, assim, ele não é aquela coisa assim, tipo, ficou uma coisa meio complicada nesse aspecto. Mas, para aquele propósito daqueles filmes, ele cumpriu. E o Andrew Garfield, sim, era um ator bem melhor, nos filmes, fazendo até assim, tipo, a atuação dele como Peter Parker, como Homem-Aranha era legal, mas os filmes... o segundo, né? É, o segundo, mas os filmes eram muito complicados, muito ruins. Dr. Octopus. E a gente tem aí um Tom Você tá Holland... falando Qual filme você tá falando? Não, Da dos trilogia do atores. Raimi? a gente tava falando da trilogia do Sam Raimi, e depois eu passei pros outros 2 filmes com o Andrew Garfield, e agora passando pro Marvel Studios. Mas, cara, então, sobre o Andrew Garfield e o... Cara, eu gosto do Andrew Garfield pra cacete. Eu acho ele um ator muito legal, sabia? Sim, sim, ele é um bom ator, com certeza. E ele fez um Homem-Aranha legal. O Homem-Aranha que ele fez foi um Homem-Aranha muito bom. Eu gostei bastante. Talvez o Homem-Aranha desses 2 filmes aí, do Garfield, seja a melhor coisa do filme, porque o de resto... Nossa senhora. É. O Tom Holland, eu acho que caiu bem no papel, porque um moleque de 16 fazendo um moleque de 16 com suas inseguranças. Eu acho que Na verdade, o Tom Holland já tem uns 25 anos, cara. Não, 22. 20 21 pra 22. Quase 25, Mas então. Mas ele tem cara de... Mas ele tem cara de estar no colegial. Não, Tem e cara de outra, tesão. mas ele como pessoa mesmo, se você vê entrevistas, coisas assim, ele é um molecão, cara. É. E a ideia do Homem-Aranha é um molecão, Sim, sim, tá sim. uma parada. Eu acho que o Tom Holland ainda não espremeu muito essa laranja ainda. Tem mais pra espremer dessa Sabe laranja. porque eu gosto bastante do Tom Holland? Ele é muito E ele é carismático. performático. É, Ele é performático demais. Ele, tipo, ele não é um ator só de atuação. Não, ele é um cara totalmente físico. assim. ele dança, ele faz parkour, ele ele faz é as muito paradas. performático. Ele faz umas coisas. Ele é bem isso. Cara, é que aí que tá. Essa galera. Isso é uma coisa curiosa de falar. É escola inglesa, né, cara, de atuação. Os ingleses, eles têm. Porque eles têm os atores mais dramáticos, mas eles também têm esses atores físicos, né? E o Tom Holland, ele tipo assim, ele consegue fazer meio que os dois. Ele é que nem o cara aí do Kingsman, que agora tá fazendo o Elton Taron John. Egerton. O Taron Egerton Muito também é bom do ator também. parkour, também é das atividades físicas, dos troços malucos. Né? O Taron Egerton é um cara que consegue pular de uma sacada pra outra. O próprio Tom Hardy também. O Tom, O Tom Hardy também ele é tipo desses atores assim, mais performáticos. mas consegue fazer uma dramaturgia legal também. Sim. Mas eles o aprendem Tom com Holland, ele teve uma entrevista que ele falou que quando ele lia Homem-Aranha pequeno, ele queria ser Homem-Aranha também. E o Quem Tom não queria, né? Não, e o Tom Holland é legal que ele aprende com o pessoal mais velho. É legal no estúdio ver ele mesmo nas conversas falando com os outros. Não, Por exemplo, com o Michael Keaton, que fez... Esse vilão foi foda, gente. Numa boa. O Michael Nossa, Keaton... vai- De Abutre ficou muito Melhor bacana. que Um dos melhores foda vilões da pra Marvel. caralho. E ele... muito bom. E no set disse que ele ensinava muito o Tom Holland. Porque o Michael Keaton tem aquela cara de fechadão, mas disse que ele é muito gente boa, o Michael Keaton. Ele só tem cara de cu mesmo, mas ele como pessoa é gente O boa. Michael Keaton, na verdade, tem cara de louco, velho. Tem uma Mas, cara... mas falam que ele é legal. Mas eu adoro o Michael Keaton. Cara, Aí, quem tipo, fez o cara Beetlejuice ensinou- tem cara do quê? É, mas aí o cara ensinou o Tom Holland, é legal. O Tom Holland disse que tinha uma aproximação com o Downey Jr., porque o Downey Jr. tem idade pra ser o pai dele mesmo. Sim, sim. Downey Jr., esses dias eu tava falando com a minha namorada, a gente foi ver a idade dele. O Downey Jr. tá quase 60. Sim, o Downey Jr. tá com 50 e 54, por aí. É, 53, 54. então era pai e filho mesmo. Diz que eles eram tipo meu pai e filho, assim, no set, os dois, assim. Tanto que Não, o Tom Holland quando- ficou triste de verdade na cena. Tipo, Então, assim, a cena que ele o chorou Tony Stark mesmo. morre, ele abraça o Downey Jr., velho. Sim, Não, sim. Aliás, não só na cena que ele abraça. Tem uma cena que o Tony Stark mesmo abraça. Abraço. Né? No Ultimato ali, quando ele volta. No- Nos quando bastidores, o Homem-Aranha rolou volta. uma emoção do caralho, velho. Sim, sim. Foi foda. Mas no enterro, tava falando lá que o Tom Holland não tava com o roteiro, ele falou, os caras mandaram como se fosse casamento. Por isso que ele tá com aquele sorrisinho. Aí, coitado. E o Tom Era Holland ia uma lá festa, trollado por nunca- todo mundo dentro do set, lá pelos caras Porque mais ele velhos. começou a dar spoiler à toa. Acho que depois que ele virou, depois que ele participou Por do isso Vingadores. ele é um moleque espreitado, né? Tipo, ele não se segura, né? Por isso que ele manda um monte de spoiler. Tanto que no Ultimato, acho que só o Downey Jr. e os diretores sabiam todo o filme. Os outros atores só sabiam as cenas que fizeram, mas o resto não foi. Bem, tanto que virou meme na internet, quando no começo, no trailer do Homem-Aranha, apareceu o Tom Holland falando de spoiler. que era aqui se do- você não assistiu o filme ainda do É, mas Endgame, os não atores- assista o trailer. Ah, mas é que nem outro ator, o ator que vai fazer o Sinistro. Mistério. É mistério, né?
Sim, o Jake Gyllenhaal. É, o Mistério. Esse é outro grande ator, cara. Esse cara não parece, mas esse cara é do panteão dos atores foda. Sim, ele é um cara que tem uma dramaturgia muito boa, com Não, certeza. Isso eu acho legal. Agora os quadrinhos estão pegando ator pica mesmo. Agora, pica não que os que já não tenham. Não, mas já pegava o Samuel Jackson mesmo, porra. Não, mas é É que um o Samuel cara Jackson... consagrado pra o que caralho. Não, é que o Samuel Jackson diz que ele é nerdão assim no nível master. Diz que Não. Ele curte mesmo. Diz ele que curte os lances, é fato, ele é, fato. E ele é um se cara que oferece. também todo mundo gosta. É, e, Assim, e ele que se todo mundo oferece, assim. É que, cara, o Samuel Jackson é daqueles caras que, tipo assim, se não for mais pra atuar, o cara morre, tá ligado? Tipo, Ó, outro, que o Samuel Jackson tem cara de ser muito gente boa também. Tem, Você vai pra tem, cara tem. dele, Ele não, você ele fala, é. tipo, Ele é bem O bem Capitão quisto. sabe que no universo Ultimate eles fizeram o Nick Fury como pra ser o Samuel Jackson, tanto que o Samuel Jackson falou assim, se for no cinema eu quero ser o Nick Fury. Aí Sim. por isso que ele virou... O Nick Fury do Ultimate é parecido com o ator e daí ele fez o Nick Fury lá no cinema. Aí ele é um cara muito legal, assim, eu acho que nem... Mas ele eu acho meio um ponto fora da curva, que desde que ele fez Vidro não, perdão, o primeiro é... O Corpo Fechado. Corpo Fechado, você já viu que ele gostava de coisa de super-herói, porque aquele filme é um filme de super-herói travestido de drama, assim, É suspense, né? suspense, travestido de suspense. Então assim, você já via que ele curtia a parada, dá pra ver que ele atuava assim com vontade. E o nosso querido outro ator careca também, que um dia eu queria ver como super-herói lá, o Bruce Willis? Bruce Willis. Nossa. Bruce Willis dá um super-herói sim, mas tem que ser aqueles super-heróis meio carrancudão assim. Mas ele daria sim. Então, eu acho que desde aquele filme... Caio, o foi que você legal. acharia dos Bruce Willis sendo justiceiro? Cara, o Bruce Terceiro Willis, depois da cara... aposentadoria, né? Tipo isso? Olha, não sei, velho, acho que... É que Ele fez o Duro de Matar. O Duro de Matar nada mais que um o justiceiro. o John McClane, né, cara? Ah, ele também fez Sin City, que não deixa de ser quadrinhos. Sim, O Duro de Matar o não, policial é o- Hartigan lá. Não, ele fez o remake do... Ele como que é? Desejo de Matar. Do Desejo de Matar, Death sim. Wish, que era o Charles Bronson. Que era um o cara original que era saía o Charles matando Bronson. galera na rua, tá ligado? Cara, e o Charles Bronson, o filme do... Aí que tá, a cinesérie Desejo de Matar, estrelada pelo Charles Bronson, aquilo é o melhor filme do Justiceiro já feito, porque, o personagem, o Paul Kersey, ele era muito conceito igual, do Paul muito Kersey igual é ao Frank... igualzinho, cara. O Mataram background é a parecido. esposa dele, ele virou É. puto e queria matar os bandidos, todos os bandidos, né? Tipo assim, é uma vibe muito igual mesmo. Ah, um cara que é E super-herói que é bom. Sabe um maluco que eu acho legal? De super-herói. Super-herói não, Ah, perdão, gente, aqui. Posso só aproximar um pouquinho? Claro, Ai. O Capitão Um monopolizou o cara que microfone. O cara que eu acho legal é o Juiz Dredd. O que fez o Juiz Dredd. O Carl Urban. Não, o outro. Stallone. O Stallone, Stallone, cara. velho? Ah, o Stallone é mó Stallone legal. tá no universo da Marvel. Tá no Sim, universo- ele é verdade, ele Stallone. é o Ele tá Starhawk. no- Ele é o Starhawk no Isso, Ele é o Guardiões da Stallone. Galáxia. E o Stallone é legal, eu gostei dele como super-herói. O Stallone tem cara de super-herói, mas desse super-herói tipo isso, com cara de que tá depois da aposentadoria e chumbado. Quem mas tá ele tem cara de- faltando, claro, o Arnold Schwarzenegger já fez o Batman e Robin. Nem quero me lembrar do Batman e Robin lá, o Mr. Mr. Freeze. Freeze. Cara, Mas o Mr. Freeze Mas tinha o cara- Batman e imagina Robin ele é o Ele Mr. fazer Freeze tinha uma carisma, ponta de um o Mr. filme Freeze da tinha- Marvel, da DC. Eu acho que é mais da Marvel, porque a Marvel é mais porra louca, né? Que a DC é mais pé no chão. Imagine, né? De repente o Schwarzenegger faz uma ponta num filme tipo Guardiões da Galáxia. Cara, seria pica demais, cara. Seria um negócio, ó. Ah, é só ver no Ah. Thor 3 que tem aquela Charlize Theron, né? Charlize Theron? Não, quem que é a que faz a vilã do Thor Kate 3? Blanchett. isso, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Porra, Kate o- Blanchett. Kate Blanchett só tem acho que 2 ou 3 Oscars só. Imagine, quando eu olhei aquilo, eu falei, caralho, os caras Não. estão investindo grana mesmo nessa parada. Sim, estão Porque botando um ator bom. Então, não, o que eu acho legal... Não, é que eles Anthony Hopkins é o Jim, cara. Eu tão- tô Ah, é falando. verdade, O Anthony Hopkins é o Jim. Sempre teve ator bom Porra, na- meu, quando... Ah, vocês estão Ah, o esquecendo nosso que é cara- o Loki. O Loki. Loki. Não, Ah, mas o o Josh Loki- Brolin mas o Loki- fazendo o Thanos, cara. O Josh Mas Brolin então, é o um Josh ator Brolin que... também, um ator muito bem quisto. Ah, é que nem a voz do Groot, que é a voz do nosso Vin querido Diesel. cara, do Vin Do Diesel. Vin Nossa, cara, Diesel, não, né? cara. Caralho. Ator consagrado. Não que o Vin Diesel seja um ator fantástico, não. Pelo contrário, eu odeio de Vin Diesel. Mas só que ele é um ator que, O Van que atrai Diesel. público, né? Ah, e o Não vai ser o cara Nome de Ferro não tinha o Laser Vivo, que era o Machete? O Machete, tem o Machete, Era ele, né? Eu acho Ou que era era. outro ator? Não, era O Laser Vivo não foi o Você Machete? tá viajando, Laser rapaz. Era o Mickey O Chicote Herc Negro. que fazia o Whiplash, o Whiplash. Chicote Negro, rapaz.
Ora, velho. Mas o Cara, esse DJ Laser Sony Beam, não eu comecei teve a pensar, não será era que um era ator do- famoso Será que também? apareceu no Agents of S.H.I.E.L.D. alguma coisa agora que você falou? Não, cara. O vilão lá do primeiro Homem de Ferro não era um ator famoso? Era o Jeff Bridges que fazia o Obadiah Nossa, Jeff Stane, o Bridges, Monge de outro ator Ferro. consagradíssimo. E o Mandarim também foi um ator O famoso. Ben Kingsley. Mandarim. O Marvel Gandhi, esse é o Studios, cara que fez o Gandhi. o Marvel Studios, ele só botou ator significante até hoje. Podia até ser em papéis que não eram lá. Mas assim, imagina, os caras enfiaram o ícone do Baywatch nos filmes de super-herói. Ah, Não sei e mais o que também- esperar já no filme Não, de mas, super-herói. mas aí que tá, aí que tá. Você falou o ícone do Baywatch, mas pro Star-Lord não era o Baywatch, era o Super Máquina, que ele era o mesmo cara também. verdade, Era o mesmo- era o David Hasselhoff, protagonista também. Mas assim, isso que eu acho legal. Ah, Daqui a e pouco o esqueceu que MacGyver teve aparece. Nós tivemos É dois... verdade, né? Podia ter o ator lá, como é que é o nome do que fazia o MacGyver? Agora eu não me lembro. Ah, não lembro. Acho que é A Richard gente Dean teve Anderson. dois Richard Dean Anderson. Só que o Richard Richard Sherlock Dean Holmes Anderson também, né? nada a ver. O Robert Jr. já foi em Sherlock Holmes e Já o... foi. É verdade, Doutor tem- Estranho. temos dois Sherlock Holmes no universo da Marvel. É o Benedict Cumberbatch. Nossa, como- O Cumberbatch, Nossa, o Cumberbatch baita é, ator. é o melhor Sherlock Holmes de todos os tempos. E ele é um Sherlock Holmes dos dias atuais, ele não é o Sherlock Holmes dos livros. Quer dizer, a personalidade tá perfeita com o dos livros, mas assim, ainda, tipo, essa série do Sherlock, ela tinha essa coisa assim de ser nos dias de hoje, assim, entendeu? É, mas então. Imagine o Richard Gere fazendo um filme da Marvel. Cara, não, Imagina não me só- surpreendo, não me surpreenderia. difícil, Não me surpreenderia, não é difícil O que mesmo. o Richard Gere ia fazer? Alguns super-heróis? Você Cara, eles iam colocar Não, ele em não algum ia lugar. ser Cara, super-herói, tem ia o ser Robert algum- Redford. Velho, eles colocaram o Robert o Robert Redford Redford fazendo o chefe lá da... da Hydra. Não, da Hydra não. da SHIELD, Da mas SHIELD, ele era, só que ele mas era ele era da da Hydra. E da ele era o Hydra. vilão do filme. E- Ou e- seja, cara, tem muito ator O consagrado próprio que... o Caveira Vermelha, um Cara puta Vermelho, ator, o cara o- que fez o o Senhor dos Weaving. Anéis, Hugo, né? é, o Hugo Weaving, verdade. Porra, esse Ah, cara- e o... Não, o Tommy Lee e o- Jones. o Tommy Lee Hobbit, Jones, ah, que era o Jones general do- no filme do Capitão América. Capitão América. O Hobbit também. O principal do O Bilbo. Martin Freeman fazia lá o agente lá da CIA que aparece O tanto Bilbo, o no, terno no Bilbo Guerra do Bilbo. Civil quanto no Pantera Negra. E voltando ao Game of Thrones, a gente teve o anão lá que foi o, O gigante Peter do Dinklage. Guerra Infinita. Isso. Ah, o Peter anão, o Dinklage. anão é Dinklage. foda, gente. Eu Se adoro tem um Peter ator que salvou Dinklage. a merda do final daquele treco, foi um anão. Porra, cara. Porra. Né, Nem então- quero falar de Game of Thrones gente. aqui. Alguém... momento. Num dia que a gente for falar de Game of Thrones, Game nem me of chame. Thrones, daí a gente. Pá, Não, fala aí, fala o seu momentinho gote aí. Fala mais Meu, perto do meu microfone. momento GOT. Um monte de ator bom pra fazer um final bosta. Não, mas é que eu vou falar uma coisa, cara. Concordado por todos que eu conheço, inclusive Amorzão, né, Amorzão? Cara, mas é porque assim. Cara, Por mim- esses por mim livros. também. Sabe quando é que vai terminar o Crônicas de Gelo e Fogo? Nunca, porque daqui a pouco o George R. R. Martin morre, cara. Entendeu? Então é por isso que eu Não, falo. o final do Do livro não do acabou. livro é isso aí, não. O final do livro vai ser. Não, ele Vai vai- ter muito mais coisa, vai ter muito mais Acho coisa. que ele vai Mas fazer mais vai, dois vai vídeos ser ano que tudo vem. convergido pra esse final, só que de um jeito diferente. Mas, Cara, Game of Thrones é o mas Caverna aí do que tá, Dragão aí anos que tá. 2000. Eu discordo. O que o George R. R. Martin falou? Ele falou que o final pra Caverna do Dragão série tem fim. era um final. Não tem, eles o final- não saem de lá. O final da série O era um fi- o- final o- que ele aceitava pra a série. propaganda Mas da não vai ser Fiat o mesmo não dos funciona. livros, não, bicho. Ele não vai ser o mesmo final dos livros. Ó, só dando aqui, ó. Caverna do Dragão tem fim, só que ele não foi animado. Ele tem o roteiro original, tem até a história de quadrinho que o brasileiro fez. Tem final sim, só que não é o final animado, entendeu? O tem- desenho nunca teve final. Porque teve um lance lá do desenho que ele foi cancelado, porque deu um problema lá que o desenho era produzido pela Marvel e pela Toei, se não me engano. Não, a Toei, ela tinha- terceirizava a animação, ela produzia Sim. terceirizadamente. Mas era a Marvel tava responsável com a... Qual que é o nome da empresa que é responsável pelo D&D lá? É o Wizards. Não era o Wizards, é o ID não sei o que lá. IDW. Enfim. Não, é o nome de uma empresa IDW, louca lá que criou, né, o D&D. E não terminou por causa disso. Deu um monte de impasse contratual lá. Enfim, Tá, voltando voltando. ao assunto. Quem que é o Duende Verde no primeiro Homem-Aranha? No primeiro Homem-Aranha era o William Dafoe. Dafoe. William Puta ator Dafoe. também, cara. Que Ótimo também ator. virou... Ele também foi pra DC, né? Virou o conselheiro do Aquaman. Ah, é verdade. Virou Sim, o o Vulco. mestre lá, o Vulco. Vulco. E a Amber Heard, né? E, cara, Ah, Já que Amber estão falando das duas
DC e Marvel, então vamos falar do Marvel. Cara, mas aí que tá, DC, aí que tá, gente a tem da uns DC... atores muito bons, que nem na Também. DC os caras colocaram lá como... Cara, eu discordo, cara. O cara que faz o Cyborg é um merda, cara. Não tô falando que Não. todo mundo é bom, pera aí. Ele Pera aí. Você tá colocando o pau antes de falar, caralho. Porra, mas o Cyborg ficou ruim pra caralho. Não, eu sei O que o Flash é Cyborg um é bom. merda. Cara, da DC só serve... Não só... fala que o Flash é uma merda, não, porque aquele ator do Flash. Não tô discordando, mas é que aquele ator do Flash lá é tipo a paixão das meninas progressistas, porque ele não parece um homem de Mas mulher. pra mim é um merda. Pra mim é um merda. Ah, qual que Ele é é o... gay, né? Ele é gay? Gay. Ah, então não posso falar mal, Isso. desculpa aí. Então não posso falar mal. Então não Gay posso não, falar é mal. gay Tá não. explicado porque o Capitão Não, não gosta. não posso falar. Não, que, rapaz. Depois o cara vem me processar aqui no Não, mas podcast. ele é um aqui. ótimo ator. Não, desculpa. Não, Ó, ele é não, um não, ótimo ator. retiro o que eu disse, retiro o que eu disse. Tem um Não, filme por com favor, ele, Associação dos LGBTQIA+, não sei o quê, bom. não venham nos processar, por favor. Não. Tem um filme- Dos heróis da DC só serve Tem o filme- Aquaman e a Mulher Maravilha. Tem um filme com ele chamado Precisamos Falar Sobre Kevin. Eu só não me lembro o nome do ator. Que é maravilhoso, ele faz muito bem o papel aí. O cara é Ah, um bom não, ator. ele faz no Vantagem de Ser Invisível, ele é Também, ele é muito gay. bom. Muito bom. No Vantagem Invisível ele também manda muito bem. Enfim, no DC, cara, sabe, cara, o pessoal vai. Cara, vai descer além em mim. Mas eu não gosto do Jason Momoa como Aquaman. Não gosto. Cara, assim, Simplesmente não eu gosto. acho Já o que... Capitão ama a Amber Heard de mero. Ah, não, Não, tá, mas- Amber Heard não dá pra tirar... No... Ah, e quem era a mãe do Aquaman? Que foi? A Nicole Kidman, cara. Outra atriz. Porra, que é cara. The Oscar, não sei o que lá. Ah, feiticeira. É, também foi a Famosa famosa... a eterna feiticeira Não. A Eterna Feiticeira era do do seriado lá dos anos seriado. 60, rapaz. do filme. Ela é a eterna ex-mulher do Tom Cruise. Isso, exatamente. Definição perfeita, Eterna ex-mulher do Tom Cruise, cara. Que Meu foda. Deus do céu, cara. Não, mas ó, ela era linda no Dias, Não, do ela Dias é, do não. Trovão. Ó, Dias do Trovão, ela tava show de bola. Inclusive o namoro dos dois começou no... Depois do divórcio é muito engraçado. Tá, tadinha, cara. Até hoje eu acho que o Tom Cruise fez uma maldade. Mas é que a foto não é engraçada porque ela tá feliz, ela tá tipo assim, Pô, então Depois quer do dizer divórcio. que o Tom não mandava bem. É que a foto dela saindo do divórcio é muito engraçada, que ela tá tipo, ué, acabou essa merda, tô mó feliz. Pô, mas que foda... Não, meu detalhe, né? Só que tem uma coisa, um momento, né? Pô, o Tom Cruise também parece que a vida do cara melhorou, né? Depois, né, cara? A vida do Cruise melhorou por causa dos cientificismos. Não, mas ó, cara, o Tom Cruise já tem quase 60 anos, velho. E parece ter 40, velho. Parece ter 30. Também o cara, porra, deve malhar todo dia. 30 não, porque 30 é a minha idade. Melhores, Não, ele fez umas plásticas aí, cara. Não é possível, os cara. melhores personal trainers do mundo. Não, O ele cara diz tá que a inteiraço. alimentação do cara é uma coisa assim... E ele não tem dublê, né? Os filmes dele não tem. Aliás, tem, mas só Tem que dublê não- nas coisas mais críticas porque o estúdio É, mas obriga. ele quase morreu no último filme, né? Sim. Exatamente, ele faz umas coisas que o estúdio obriga ele nas coisas mais Tom críticas. Cruise Ele tem também nunca fez papel assim de herói, né? Apesar que ele era, Aí que cotado, tá. ele era cotado pra ser o Homem de Ferro antes do Downey Jr. Exatamente. Nos anos 90 tinha muito ator, né? E, cara, eu vou falar, E cara. o Brad Pitt era pra ser o Thor. Exatamente. E vou falar, cara. Tom Cruise de consigo de imaginar o Tony Brad Stark, Pitt de Iron Man, não era uma ideia ruim, não, velho. Eu acho que Brad funcionaria. Pitt seria melhor Capitão América. Cara, Brad Pitt devia ser o Donald Blake, daí quando ele pegava a bengalinha ele virava o Chris Hemsworth. Não, mas esse Olha. negócio de filme é que nem do John Wick lá, o cara, o Keanu Reeves. O legal do Keanu Reeves é que ele é um ator que, assim, por exemplo, ele como ator, porque pelo que eu entendi, ele vai ser um vilão do Mas Eterno. ele já fez filme de Não, super-herói. já fez, que é o Constantine, né? E o Constantine foi E muito por, legal. Herói, e entre por aspas, ele faria o 2. Mas eu acho que devia ter um 2. Cara, adoro o Constantine. Aquela visão que eles têm do Constantine, porque assim, o Hellblazer original, ele tem aquela pegada do Constantine, o Hellblazer. A única diferença é que assim, eles tomaram umas liberdades, ele não era loiro, mas também, sinceramente, gente, entre o cara não ser loiro e ser loiro, Não olha, ser loiro. Cara, ele é inglês é- e tá na Inglaterra. O pessoal tem que entender que original. tipo assim, é que, adaptação de quadrinho, querendo ou não, vai ter algo. cara, mas O personagem vai assim, ser adaptado. Mas o personagem seguia todas as regras do não, Constantine. é o ele negócio do seguiria cigarro, fumar pra caramba, Não, coisa ele e seguia tal, toda a parte de... ter câncer, as paradas. Não, mas ele seguia a parte também, toda a parte de... Eu ia falar cultura, mas toda a parte do backstage de ocultismo ele seguia. Ele seguia, só que assim, o problema assim, ao meu ver no Constantine, não era tanto, tipo assim, não vou negar, a atuação do Keanu Reeves estava boa, até as adaptações, só que, cara, tem umas coisas assim que, tipo assim, Constantine é massa porque é inglês, tá ligado? Porque o personagem é um inglês, porque a cidade é Londres, é tipo assim, você já leu o Hellblazer, né? Conheço.
Os quadrinhos. Não leia aquelas coisas que saiu depois. Aquele do final dos anos 80, começo dos anos 90, lá do Jamie Delano. O melhor Hellblazer O me- é o primeiro. É, o originalzão, original. Mas é que assim... Aquilo lá era um quadrinho de terror, bicho. Um quadrinho de terror que você fica com medo, cara. É um quadrinho que Mas você, é que você o fica problema tenso, é cara. assim, é que no filme do Hellblazer os caras quiseram juntar um monte de história numa só, porque eles não contaram a porcaria de história primeiro, porque aqueles caras não se encontram de graça lá, que eles conhecem lá, que nem o cara da noite lá, o negão lá. Sim. Papo meia-noite. Papo meia-noite. Tipo assim, pegaram um monte de personagem da história, atacaram lá no meio, e tipo, erro de roteiro. Se os caras tivessem feito um filme legal. Mas acho que na animação fim, ele é um mais negócio- abordado, né? Se não me engano, o Papo Meia-Noite no Hellblazer era meio que o vilão, né? Numa época, né? Não era. É, mais ou menos. Tinha uns embates lá. Não tinha os embates. Mas era um troço assim. Mas era uma parada assim. O lance assim é que o que a gente critica naquele filme. Isso, veja, eu não acho que seja um filme ruim. Não, eu adoro Mas esse filme. assim, eu acho que Eu a adoro ambientação. Constantine. Eu acho que a ambientação é uma coisa muito importante pro Constantine. mas é que nem a ambientação. A gente falando agora de atores, é que nem a ambientação. Eu ia falar primeiro de Spawn, mas antes do Spawn, um exemplo mais nosso aqui, moderno, né? Antes de falar do Spawn. A gente tem a questão do vermelhão lá, o cara lá, o Hellboy. O que aconteceu com o Hellboy? Ron Perlman. O primeiro ator do Hellboy era muito legal, claro, que junto com um puta de um diretor, né? Querendo ou não, Guilherme Del Toro deu um tom legal. Quando fizeram esse segundo filme, foi assistir uma bosta, assim. Não, Não, desse o ano. segundo filme também era Desse do ano. Porque assim, nem sempre, isso é uma coisa que eu aprendi com o filme do Hellboy, nem sempre seguir o quadrinho à risca é uma boa. Às vezes temos que fazer alguma coisinha ou outra para deixar mais atrativo. Porque tanto que o Hellboy do Guilherme Del Toro, ele não destoa 100% dos quadrinhos, mas assim... Sabe o que ele que tem eu. um jeitão legal, assim, Sabe- tipo, você sa- vê o filme e fica, tipo, legal. Sabe o que eu acho que o Del Toro conseguiu fazer legal nos dois Hellboy dele? Ele conseguiu pegar a estética de um jeito muito bacana. Entendeu? A estética tem muito, principalmente o primeiro Na Hellboy, verdade, tinha muito daqueles quadrinhos do Hellboy dos anos 90, assim, esteticamente. Mas eu acho Mas que depois eu acho que a coisa. Eu acho assim que, tipo assim, a toada da história. Porque, tipo assim, o Hellboy, ele é também uma coisa meio que, tipo assim, você fica, tipo, com medo dos bichos que o Hellboy enfrenta, tá ligado? É um quadrinho que também dá uma passada legal por aquela coisa do terror. Sabe por que eu gosto muito dos filmes do Hellboy do Del Toro? Que são muito autorais. Cara, Sim, é autoral sim, pra é, caralho. é, Você vê, exatamente. você vê que o filme é do Del Toro, tá ligado? Tipo, os bichos lá, aqueles negócios, igual assim lá do Labirinto do Fauno. Sim, é um sim. negócio, cara, o Del Toro é foda porque ele é muito autoral. Ele é um cara E ele é muito autêntico. muito autêntico, velho. Mas E- assim... E legal porque mistura meio que o estilo do Mignola com o do Del Toro e fica muito bom. Agora, esse último filme aí, cara, eu não vi, pra falar a verdade, mas eu vi pelos trailers, cara, não tem nada de autêntico. Não, a gente assistiu um aqui, a negócio gente tá pasteurizado falando demais, assim, a gente viu, cara, a gente concorda, é uma bosta. E Como a o capitão ambientação disse conta um muito. dia- A ambientação do filme não é tão legal quanto dos quadrinhos, porque os quadrinhos não são tão... Porque o E filme outra- é extremamente violento, o E filme. o quadrinho não é violento. E não é violento, o quadrinho quadrinho é Até fantástico. tem uma violência ali no Mas outro, ele é né, muito mais... Assim, Não, tem esse mais- filme, ele foi numa pegada que, tipo assim, o que os produtores tentaram vender? A gente tem a chance de fazer aqueles filmes de terror gorzão com coisa de HQ. Isso é isso que eles quiseram fazer, tá ligado? Eles quiseram juntar um público Fizeram errado. de quadrinho indie. Que o Hellboy é um quadrinho indie, ele não é um quadrinho mainstream. Nunca foi. Mas ele é um indie que não é tão indie assim. Mas, cara, compara. Cara, Ele é um indie que não Hell- é tão indie. Hellboy. Tá, mas Hellboy não tá no Não, mesmo não é naipe perto de do Super-Homem, não. Marvel e DC, não é. Entendeu? Ele tá tipo intermediário. Hellboy eu considero na classificação dos intermediários. Então- que é junto com o Hellblazer e companhia. Então, o que os produtores, o que eu imagino que os produtores fizeram? Eles olharam assim, esse personagem aqui, ele dá uma dialogada com conceitos de terror, de literatura, de coisa e tal, de Lovecraft e o caramba. Cara, por que a gente não junta, pega assim, já a gente tá mexendo com um nicho, que é quadrinho indie de um herói meio sobrenatural. Vamos botar junto vamos tentar fazer disso para um outro segmento que é um segmento de nicho, mas que tem uma coisa crescente, uma coisa fervilhante, que é essa coisa do terror.
aqueles terror de criatura com tripa saindo pra fora. Se você parar pra pensar, assim, tipo assim, mercadologicamente é um raciocínio, tipo assim, é quando aquela coisa assim, tipo, o cara tenta ir mais pelo marketing do que realmente por um projeto mais conciso, sacou? Agora eu vou falar um pequeno spoiler de uma cena específica do filme, mas assim... Não aquele da Baba Yaga, por favor, que aquilo lá eu tenho até hoje me embrulho no estômago. Não, mas não aquilo do beijo, antes. Quando tem uma cena que eles vão ver a Baba Yaga lá, aí assim, e daí tem um momento amor que de ela Deus, mostra que tá cozinhando, aí tem umas crianças, uns negócios assim. Falei, cara, isso não é Hellboy não, amigo, porque Hellboy ele mata esses bichos, essas coisas, não mostra as coisas no quadrinho. Não é gore. Hellboy não é gore. Hellboy não é gore. E o filme é gore pra caralho, tipo, você vê sangue jorrando por tudo que é parede. Por isso que esse filme aí não é tão legal quanto o Del Toro. É que nem o filme do Spawn. O filme do Spawn, a ambientação é interessante, porque é aquilo lá. Mas aquele CG, pelo amor de Deus... Não, mas eu acho que o pior do Spawn... O Spawn, não ele é foi um nem filme feito na época os errada, efeitos. cara. O filme é, cara, mal dirigido, o roteiro é nojento. Mas aí que tá, cara. Assim, sim, o Spawn, ele é toscão. O Spawn, ele é tipo Power Ranger pra adulto. Ele é uma parada mais ou menos assim. Pô, não fala mal, não. O primeiro filme do Power Ranger é muito bom, cara. Cara, o Spawn no filme de 98, ele é muito... No filme de 97, 98, acho que é 97 o Spawn. 97, isso. O Spawn lá de 97, ele, cara, aquela roupa dele lá é quase uma roupa de Power Ranger, cara. Tanto que a nossa esperança agora de fãs do Spawn, porque eu gosto muito do Spawn, acho legal. Pô, É que vai ter o filme dele mesmo. Até onde eu sei, era pra estar sendo produzido, pelo que eu entendo, o filme dele. Então eu acho que agora... Tinha uma época que o Jamie Foxx era escalado pra ser... ele ia ser o Spawn. Mas é que tá, é que esses Só que projetos... hoje em dia tem recursos pra fazer um filme legal. Um Spawn massa. Hoje dá pra fazer... Cara, aí que tá. Esse filme aí do Hellboy, com essa vibe gorzona, escrotona, podia ser o filme do Spawn, cara. Faz muito mais sentido. Foi muito mais sentido, porque o Spawn sim tinha a tripa pra fora, tinha uns A troços mais... melhor cena do Spawn é quando ele mata aquele cara que é pedófilo e coloca... O Billy Kincaid. Quando ele mata e pendura aquilo, eu queria ter um quadrinho só da cena, assim, Não, que é não, foda pra caralho. Cara, o Spawn é um guilty pleasure meu da infância, assim, dos anos 90, assim, dos quadrinhos dos anos 90. O Spawn é pica pra caralho, Mas quem nem o vocês acham Spawn. que ultimamente podia ser o Spawn? O Jamie J. Foxx, pra mim o Jamie Foxx... Jamie Foxx pode ser um Spawn, e eu vou falar uma coisa, Samuel cara. Jackson tá velho já. Eu vou falar uma coisa. O O filme ator do que fez Spawn... lá o Manta Negra, qual que é o nome? O Chadwick Boseman? É isso. Não, mas o Chadwick Boseman é o Pantera Negra. Não tem- Isso, é o Chadwick Boseman fez o Pantera, isso. Daí, Pantera é o Chadwick. Não, Manta Negra, não Pantera Então, é Negra. isso que você falou. Por isso você falou Manta Negra, o Daniel falou Chadwick Boseman. Eu falei, não, é o Pantera Negra então que os caras estão falando, não é possível. Ah, não é o... Não, o vilão do Aquaman, caralho. O Arraia Negra, o Black eu Manta. entendi O Arraia Negra, o Black entendi Manta. o- É um outro cara, eu não lembro o nome do ator agora. Olha as É um confusões. nome meio aí. estranho, não me lembro. Spawn, o legal do Spawn é um cara... Porque o que é o Spawn? O Spawn nada mais é que um cara atormentado pelos problemas, que foi enganado no inferno e voltou pra Não, vida por causa de um o- idiota, o- um demônio. O Spawn era um mercenário. Era mercenário. Era um mercenário, era um soldado dos Estados Unidos, da CIA. A animação é muito boa, assim. O soldado que trabalhava pra CIA, coisa e tal, naqueles Black Ops. O Al Animação- Simmons, animação o Al, da HBO, né? o Al Simmons, ele era um Black Ops, dos Mariners, eu acho, uma coisa assim, ele era da CIA, É, mas era ele foi Marinha. mas depois primeiro ele foi dos Mariners. Não era da Marinha, ele era Mariner. Marina, isso. Mariner é a quarta força armada. E daí, tipo assim, ele numa missão, que ele trabalhava numa agência que era liderada pelo Jason Wynn, que é um crápula, ele acaba sendo executado por um outro operacional. Não vou falar quem, porque isso muda no quadrinho. Originalmente era um personagem, depois muda pra outro. Mas o que acontece? Que daí ele vai pro inferno e daí ele faz um pacto com o diabo pra voltar como... Malebolgia. Com Malebolgia, isso. O demônio em questão é o Malebolgia. E ele volta do inferno como o Spawn, como soldado do inferno. E depois ele vira o deus, o demônio, vira tudo. Não, que daí aconteceu aconteceu uma cacetada de coisa louca. Então. A Ângela. A Ângela que é capaz de vir pra... Capaz não, ela já está no universo da Marvel. Do cinema ou criatura. Então, exatamente, agora o universo Marvel tá lá, acho que desde 2012, 2013. Sim, ela virou Guardiões da Galáxia. Pode Agora ela tá no Guardiões, exatamente. Ela aparece nas histórias dos Guardiões, exato.
pra quem viu os quadrinhos. Inclusive ela vai estar no próprio. Será que ela vai estar no próximo filme aí? Não, então, a formação as Guardianas da Galáxia é com ela, não com o Thor. Vamos ver se vão inventar elas no meio. É verdade, é porque aí que tá, ela porque é não- tipo irmã do Thor. No universo Marvel falaram que ela. É bastarda. Ficou com a irmã bastarda que ficou com as Valkyrias. Com as Valkyrias, exatamente. Porque originalmente essa personagem ela foi criada pra ser. Caçadora de spawn. Pra ser exatamente uma Caçadora, ela é uma caçadora de spawn. Na Caçadora de verdade, Spawn. ela é a arqui-inimiga do Spawn nos quadrinhos durante um tempinho. Depois ela É. deixa de ser, mas no começo ela... No começo ela era pra matar o Era Spawn. pra matar, só que o Spawn é pica, né? O Spawn é pica, convence o demônio a ser bonzinho, anjo a ser mal. O Spawn é pica pra Isso, caralho. isso. Hein, aí. Capitão? Você tem, Diga. você tem a boneca da Angela? Cara, cara, na época que era McFarlane Toys, cara, eu vi aquilo no Estação, cara. Estamos falando da inflável. Não, eu tô falando normal, eu tenho a bonequinha Action dela. figure. Você tem a boneca dessa? Tem o Action action figure? Quanto que você me vende, cara? Teu cu. Porra. Tá rolando leilão no podcast! Não, aquela lá é. Meus bonecos Ela, não ela, vendo, tinha, né? ela tinha uma tanguinha assim, pá, puta, cara, era muito. É tipo o cabelo dela que nem a da Barbie. Cara, era muito legal, cara. Esses bonecos. Nossa, cara. E daí eu peguei o boneco. Nessa coleção tinha os Kiss. E daí eu brigava com um amigo meu. Tinha a banda do Kizo. E daí eu tô com o cachorrinho deles. Pô, massa pra cacete. Cara, e tinha o Sam e o Twitch na coleção, né, cara? Os policiais. Legal pra cacete. Nossa, eles vinham com tudo, né? Eles vinham com Eu as mostrei pistolinhas, pra com você os que eu rifles. Puta, legal. Eu já mostrei pra você nas fotos. Não, deu bonito pra caramba. O Imediato aqui tem uma coleçãozinha bacana. Ele não tem tanto action quanto eu, mas ele tem alguma coisinha. Eu só coleciono Magic, gente. Como é que fala? É melhor qualidade do que quantidade. Concordo. Enfim, voltando aos atores. Tá, e quem que fez o Blade lá nos anos 90? Aí Então, tem outros atores. o Wesley Snipes, cara, o louco, velho. Não lembro do ator lá do Sol Nascente, do Ah, eu esqueci o nome. Brancos Não Sabem Enterrar. Será que vão botar agora que o Blade tá fazendo sucesso nos quadrinhos, será que vão voltar com ele no cinema? Cara, Blade Deveriam, baita porque personagem ele- massa, Mas- cara. mas, cara, Porque tem que ele, fazer, tem eu que acho que ele tem a cara do Blade mesmo. Falando nisso, até o Conan tem nos quadrinhos, virou da nos Marvel, Puta, cara, Vingadores. mas ficou. Selvagens. Puta, isso aí foi uma giromba, cara. Que os Qual? caras- O Conan nos... Conan Ah, com o Jason Momoa? Não, o Conan nos quadrinhos da Marvel. Assim, é que o Conan, ele estreia nos quadrinhos na Marvel mesmo. Super legal pra cacete. Aqueles quadrinhos dos anos 70, assim, são maravilhosos. Só dele, só. Exatamente. Mas o Conan, ele é pra ficar no universo dele. Esse negócio do universo do Conan ir pro universo da Marvel, interagir com os heróis da Marvel, fica um troço meio estranho, cara. Muito estranho, porque... Outra porque quem criou o Conan, os livros do Conan, porque o Conan começou com um livro. É, né? Um negócio- ele era livro escrito pelo Robert E. Howard. Esse cara era amigo do Edward Rice HP Brothers. Lovecraft. Sim, sim. Então, assim, o Não, universo é compartilhado. Não faz sentido, de repente, da Marvel. Você não vai ter que Cara, ter tudo na Marvel. era Riboriana, pra você ter uma ideia. É uma era que é antes ali da Atlântida e começo da civilização. É, uma Tipo, mistura Não tem como você inserir um negócio É- desse contexto, tipo, no universo da Marvel. O negócio, cara, teria que mudar muita Não, coisa. é que, pelo que eu Muita entendi, ele coisa. foi teletransportado. Não, tudo bem, mas é um negócio que, cara, não tem nada a ver, que nem o cara falou. É um negócio que é do universo do Conan. do ali, personagem. É só um isso. universo muito específico. Mas botando ele lá nos Vingadores originais, lá do motoqueiro com o mamute, acho que dá pra Tipo, puta, essas coisas assim que, tipo, tá, vai, vamos lá ver a curiosidade, mas quase certo que vai ser uma Tá, giromba. agora deixa eu ver os atores aqui. Blade, Spawn... Dos anos 90 que era Homem-Aranha... Qual dos X-Men... Ah, não, teve o Magneto velhão. Qual que é o Não nome tem dele? um filme dos Ô, X-Men... Porra, só o Sir Ian McKellen. É, cara. não, falando em X-Men, girombas de atores ruins. Alguém lembra daquele filme que passava na sessão da tarde que claramente tinha a ver com X-Men? Que era um filme não, era claramente X-Men, gente. Putz, cara, era o... Que tinha a mina musculosa, o moleque rápido lá. Ah, o Sky High? Acho que era, mas é isso que passava. Não, não era o Sky High, era do Zoom.
Que era um flash rápido. É, que tinha uns negócios, mas eles estavam na mansão mesmo dos X-Men. Tinha um X na mansão. Teve uma adaptação que era pra ser um piloto de uma série. É, novos New Genes, né? Era bem isso. Dos Novos Mutantes. Mas era tipo... Que eu acho que tinha a Pamela Anderson como a... Era a Pamela, sério, velho? Acho que não, hein, Não. velho? Acho que Eu não. acho que não, hein, cara? É só imaginação, hein? A líder delas era Emma Frost. Isso, exatamente. Era, É, isso aí. exatamente, tipo assim, É, era, então, era aquele núcleo... New Genes lá, novos... É isso daí, é dos Novos Mutantes, eu não lembro como que era adaptado. Eram Novos Mutantes, mas era tipo. Não eram os Novos Mutantes tradicionais, tá ligado? Era uma equipe secundária, uma equipe que veio depois. Não, então, tem nos quadrinhos. Né? Sim. Era Que, uma se eu não me fase engano, dos foi na quadrinhos que. época do massacre. Isso, era exatamente. Foi uma fase ali, aquela fase final dos anos 90, que eles fizeram essa. A fase que botaram a Jubileu como a atriz principal de uma equipe. Exatamente. Ah, você tá falando aquele filme lá do Geração Geração X? X. Geração Esse X! Geração X! Sabe o que é aquele filme? bem Esse isso. filme Viu? tem sim Sabe a o que é ver com esse os filme, na minha X-Men. opinião? Era tipo assim, podia era os colocar uma X-Men, cena- os Novos Mutantes e esse Geração X, Sério, tá ligado? Geração X era tipo a várzea, tá ligado? A Cara, série mas é B, a pouco. série C, assim. Do... Mas a Emma era Frost, assim, acho não- que era que a menina, não era a atora do Arquivo X, a Atora. atriz do Arquivo X? Não, velho, não era não, cara. Eu sei que o Geração X fazia Cara, parte dos X-Men porque tinha, assim, a Sim, mansão não, X-Men. sim, era da Marvel, Jubileu, era da Marvel, era do núcleo mutante, só que era Mas aquele... era muito tosco. Mas era o filme, núcleo- cara. era o núcleo mutante Eles iam que- num Velho, parque de diversão na Sim, metade era, do... era bem palha, era bem Tipo, tosco. O principal era um mexicano lá que se esticava, pra você ter uma ideia. Tinha o poder de virar elástico. E era engraçado quando ele descobriu o poder, cara. Ele tava lá, o braço dele começou a desmanchar assim. Ah, ele segurava. olhando, "Não!" Puta que pariu, é muito Cara, é palha. horrível aquele filme. Indo pra esse lado, Esse filme é muito qual que é o nome daquele Passava na filme Record esse filme, pra você ter uma ideia. Sim, Olha, a olha. Sessão da Tarde, É, Família Busca Pé era aquele melhor. dos heróis... Não é heróis secundários, é um dos heróis que é... Uma menina tinha uma bola de boliche, lembra desse filme? Não tem HQ nenhuma, sim, mas sim. era... Foi nessa época também que saiu. Eu não lembro o nome. Tinha umas tosquices. Era nessa época. Geração X morará no meu coração eternamente. Cara, é muito tosco. Mas mesmo muito tosco. assim ele deve ser melhor que esse da Fênix. Não, você Tá, não. do X-Men eu acho que o... A Fênix Negra vai ser um filme, Os tô que sentindo que vai ser ficaram uma, mais uma giroma de filme. Os que mais ficaram famosos foram os atores famosos do X-Men, é o Ian McKellen, McKellen. que foi o McKellen. Gandalf, o Patrick Patrick Stewart como o Professor X. que era o Picard no Nova Geração do Star Quem que era a Trek. mística dessa época? A mística Era a Rebecca Romaine Stamos. Cara, que é uma... E agora tem a Gatona. Jennifer Lawrence, né? Assim, eu vou... Alguma das duas é preferência? Ah, é Hail Berry como Tempestade. É isso. É, Rebecca tem a Romaine Stamos. Tempestade sempre. Assim, a minha preferência, tipo assim, eu pego a Jennifer Lawrence porque ela é uma atriz realmente muito boa. Mas a Rebecca Romaine, ela Está no nosso coração. está no nosso coração porque, E daí tinha... Ah, não, É. Emma Frost foi depois. Emma Frost foi, acho que no cinema ela apareceu lá no First Class. First Class. Aliás, mas não, foi- tem uma ponta dela no X-Men Origins Wolverine, velho. Sim, mas não era a mesma atriz. Não era a mesma atriz, inclusive era uma cronologia tipo totalmente diferente para personagem. Não, Eles apagaram Foi um aquilo da negócio cronologia. bizarro que fizeram. No Wolverine, nesse filme tinha o Ryan Deadpool, né? Reynolds. É verdade. Não tá na cronologia. O Ryan Reynolds. Acho que aí a gente começou a ter ódio do Ryan Reynolds. Esse ódio só cessou quando ele refez o Deadpool do jeito certo, cara. E o povo ficou de cara. Ah, e tinha a Anna Paquin como vampira, né? Não, Anna Paquin. não, na Paquin, isso, no X-Men 1 e 2. Não, nos primeiros X-Men. E no 3 também, e daí depois E no a- Dia do Futuro Esquecido ela aparece também. E nessa época tinha a Jean, que todo mundo gostava. A Funky Não nessa Jansen. Isso, Fink Jensen. A eterna mulher do cara lá do filme do... O que é Busca Implacável. Sim, não, e a Fink E Jensen, o- ela foi vilã no 007 Bond contra a também. GoldenEye, que é uma coisa E boa. quem que Ela era tenta o matar o Ciclope James mesmo? Bond lá na sauna. Lá. Quem que era o Ciclope? O Ciclope era o James Marsden. E daí o maioria Noturno dos- também foi legal. O Noturno nessa época também foi bom, né? Era o Na nova Noturno- eu não gostei muito. O Noturno que ele aparece lá no X-Men 2. Na igreja. Né, não, ele primeiro aparece naquela coisa lá de invadir Não, lá. no prefeito lá. Não era perfeito, ele invadia a Casa Branca, rapaz. Na cena da Casa Branca. Esse daí foi melhor que o novo.
Wolverine. mas sinceramente, E os o Bob melhores... Drake também, que eu esqueci o nome. Eu não lembro. Era o cara que fazia o lá, depois ele foi fazer o Jimmy Olsen no Smallville, cara. Mas sinceramente, os melhores atores que a gente tinha lá eram o cara do Wolverine, o Hugh Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Aê. Até o final do olha. podcast a gente vai aprender a Aprende- falar. A gente tá ensinando. E o Will McKay, que é tipo um puta ator, e o cara careca lá, que eu sempre esqueço. Patrick o nome. Stewart. São os três melhores, querendo ou não. Tanto que são eles que realmente têm protagonismo no último filme do Wolverine. Sim. Não, Sim, eles tipo- também fizeram ponto no O resto dos atores... First Class, né? fizeram ponto. Mas o resto dos atores... Não, no First Class não, não no First Não, Class no First fizeram. Class. Não, no... No Dias de um Futuro Esquecido. Dias do Futuro Esquecido. Que eles têm uma participação, né? Uma participação. Mas assim, são eles, porque o resto, assim, são atores de medianos pra, de mais ou menos de pouco interessantes para medianos que não fizeram carreira depois. São esses três os mais importantes. Eu acho que a Marvel, fazendo o filme dos X-Men, é capaz de trazer... e a Halle Berry também como tempestade. Não, eu tinha falado. É, Ele já já tinha falou, rapaz. Não, mas ele falou das três, do- a Halle Berry. Halle Berry, na, Halle Berry tá dando Mas subida na, também, na né? verdade, a Halle Berry, ela já tinha até um nome quando ela começou a fazer X-Men, né? Porque ela já Sim, tinha, sim. ela já vinha de um filme Claro, ela independente fez do a Spy. Mulher Gato. Não, mas antes do X-Men. Puta velho. que eu pariu, rapaz. Esse filme é uma Esse bosta. filme tem que ir pro limbo, rapaz. É zoeira. Não, não, zoeira. ela já Só vinha que de a um... Halle Berry, ela fazia mais papel de gostosa do que outra coisa. Não, a Halle Berry, não, mas a Halle Berry, ela já tinha uma certa carreira com os filmes do Spike Lee, né, cara? Sim. Ela fazia umas Mas gostosinhas ela do fazia gueto, papel mas de é... gostosa. Tipo, Ah, secretária e a gente- gostosa dos Flintstones, no filme dos Flintstones, ela fez o papel de secretária gostosa. Tipo, Falando Cara, em Flintstones, a gente não era um pode moço esquecer do único casal chipado de quadrinho desse universo de cartoon, que é do Scooby-Doo, que até hoje os caras estão casados. Ah, é, o... A Daphne e o Fred lá, que eu esqueci o nome dos atores. A Daphne é a Sarah Michelle Gellar, a Então, Buffy. daí o Fred, eles casaram até hoje estão juntos. Até hoje eles estão casados, né? sim, tem Olha 2 só. filhos, se não me engano. Olha só, cara, ainda existem pessoas sérias no mundo. Não, mas assim, de filme de super-herói, acho que a gente conseguiu abarcar quase tudo aqui, porque dos atores importantes de verdade, porque essa coisa de ator de super-herói que começou com o Vampiro Cintilante, no começo agora do podcast, é muito... Vai que o cara não Vai vira um que o ator cara- foda pra cacete. É uma coisa muito subjetiva. Claro que a gente teve um Geração X nesse meio tempo, mas o Geração X eternamente morará no coração de que existia a Sessão da Tarde no a começo gente dos anos 2000. esqueceu Cara, de um ator um personagem da Marvel que foi feito pro cinema, né? Que é o Phil Coulson. Assim, o Phil Coulson, ele nasce no MCU e depois foi pros quadrinhos, Que verdade. daí ele fez ponta nas séries, que... Não, ele é personagem do Agents of Ele Shield. é de personagem. Não, então, ele é o personagem. E Daí- das DC, as séries da DC eu acho os atores das séries da DC eu acho melhor do que os filmes. A DC, ela tem aquele núcleo, assim, das coisas pra TV são melhores que as coisas pra cinema, né? Arrow, a Supergirl, Legends of Tomorrow tem ator bastante. Warner. Sim, exatamente. O ator bom é aquela dupla do Prison Break. É ótima no Legends of Tomorrow, que é o Capitão Frio ou Onda Térmica. Na verdade, esqueci o nome dos dois. eu também me fugiu aqui, cara. Depois Quem que via Prison Break? Qual que é o nome dos atores aí? Eu não gostava de Prison Break, eu tô nem um pouco cagado. Depois a Já- gente põe no podcast, ou então, ouvintes, vocês podem falar aí nos comentários aí, postar aí pra gente. Aí. A Canário Branco também é ótima ator. A gente, atriz. a foda é que, tipo E assim, o- a gente não consegue lembrar de tudo, assim, e também a gente não é cara de pau de ficar com o computador na frente, a gente tá sem internet. pesquisando Wikipedia, esses Não, troços. a gente tá sem internet. Caiu o mundo aqui, a gente tá sem internet. Nós estamos Nós aqui, estamos gravando no escuro. nós tá tudo. estamos gravando no escuro aqui, e Eu tá sei, um isso troço... Também, ó, Tão ó, passando a mão na aqui, bola. pô, Aqui não, ô louco. Quem que foi o ator que fez o Superman Retorno que agora virou o Átomo lá no Legends of Tomorrow? Ele é o Brandon Roth. Ficou melhor Que era o o Átomo. Superman no Superman Retorno. Vou falar, cara, Superman Retorno é um filme que tem um monte de tosquice, assim, coisa e tal. Mas é um filme que, pelo menos, cara, o Superman ali é o Superman de verdade, cara. Comparado com o Henry Cavill, cara. O Henry Cavill é o Superman que destrói tudo, né? E o Brandon Roth é o Superman que salvava o mundo, né? Então, pô... Séries de TV é outra coisa trash que quando a gente vai entrar nessa parte de quadrinhos, porque, sinceramente,
se é sofrível às vezes no cinema, na TV, às vezes o bicho pega mesmo. Então, assim, eu acho que esse quesito de TV, a Warner tá ganhando por ser a Warner. E Porque a Warner tem poder pra fazer séries legais. A Marvel, agora com o Disney... É Disney Now ou Plus? Eu não sei Plus, direito. Plus. Com o Disney Plus... Hulu, né, também. Mas o Disney Plus, porque quando eles anunciaram o Disney Plus, eles anunciaram que iam fazer séries com os atores dos filmes. Então, assim, eu acho que agora pode haver salvação para séries de quadrinhos da Marvel. O Agents of Tirando o Shield Demolidor tinha- tirando o Demolidor, óbvio, né, gente, da Netflix, que a primeira e segunda temporada são pica pra caralho. As 3 temporadas são boas pra caramba. E da DC a gente tem no Doom Patrol, que eu acho que o Capitão viu também. Doom A Patrol gente legal. tem o... É Brandon Fraser, né, que faz Brandon o Fraser, Homem-Máquina. o Homem-Máquina. Mas a DC, querendo ou não, e a Supergirl, que o Capitão ama de paixão, que... Eu também. Ah, meu Deus. Bora não. Como não amar, né? Só que velho? a do Smallville também é ótima. Sim, A única coisa que salvava. Não. Cara dele... Não. Cara, a Smallville só tinha mulher bonita, né, velho? Smallville... A Lois Lane, lerda. Não, a mas mais tinha gata de mais todas nada era... E se eu não me engano, no Smallville, o cara que foi Aquaman virou o Arrow, né? Não. Teve algum ator do Smallville que virou o principal na DC agora. Cara... Ah, e o Titãs, que eu não lembro direito o nome dos atores, é tudo novo, mas também foi... Sei lá, gente. A Netflix foi a que começou a fazer séries realmente interessantes dos super-heróis. Eu acho que a Netflix deu o pontapé inicial pra TV. Pra TV, streaming, escambau. Que não é cinema. Porque quando ela fez a do Demolidor, eu me lembro que meu pai, que Deus o tenha, odiava qualquer coisa de super-herói. Mas a única série de super-herói que ele viu na vida foi o Demolidor primeiro. Porque tinha advocacia. Não era tanto por isso, porque era legal, era uma série que tipo, os caras conseguiam atrair o público, a construção, a construção do Demolidor. Ei, capitão, você que ama do Punho de Ferro, né? Punho de Ferro é a coisa Ele mais é assim, atroz ó, se ele que tá tem, cara. metendo pau é porque ele tá mentindo. Agora, o Demolidor, eles conseguiram pegar os arcos certinhos, o primeiro lá, que é o primeiro do... Aquele que escreveu, que é super importante lá. Todd McFarlane. Não, é que assim, aquele começo do Demolidor da série lembra o The Man Without Fear do Frank Miller. Isso aí. Então, Eles pegaram parece, eles assim. pegaram muito do Frank Miller e tipo, e a terceira que é a queda de Murdoch, queda de Murdoch, Murdoch, que é Born Again no original. que é muito boa também, e os caras pegaram. Acho que foi a única série que eles estavam inspirados, porque o resto também é uma bosta. Aquela Jessica Jones, eu olho pra cara dela, eu só vejo uma mulher que parece um palito com cara de bunda o tempo todo. Aí o outro lado do cara começa legalzinho e virou uma bosta lá, o do lá o negão lá. O negão, Luke Cage. O Luke Cage. Isso. Aí beleza. Única Punho que de se- ferro a gente odeia, só o Capitão que ama. Então, Eu não amo, assim... Punho então de a Ferro eu gente, odeio, assim, rapaz. Nunca elogiei Punho de Ferro, Eu você tá acho que ficando louco. tirando o Demolidor, só o Justiceiro tem um É, agrado. o Justiceiro até que é legalzinho, Justiceiro cara. é bacaninha, mas é que assim... Agora, É que assim, Jessica o Fugitivos é ótimo, que não tem muito ator conhecido. Acho que Fugitivos é legal, Fugitivos é legal. poucos atores são conhecidos. E da DC, a gente Cara, tem uma pergunta. Vocês viram o Manto e a Daga? Não. Não. Nem me interessa. A Daga é uma atriz conhecida Tá minha. tá Olivia legalzinho, Rodrigo. assim? Cara, tem a... Tá, é que conta mais a origem deles, né? Tipo, tá focando mais na origem. E Cara, tem uma policial que foi Só que assim, tipo... a Ranger amarela do Dino Trovão. Então, Que é uma que o povo ama. Tá. Do povo dos Power Rangers, a galera ama. Então, eu também vi isso, eu lembro disso, tem uma Power Ranger, uma ex-Power Ranger lá. O lance é o seguinte, porque, cara, o Cloak and Dagger Ele tá original focando mais ele era um troço mais serião, assim, e agora ficou um troço teen. É por isso que eu tô reclamando. Não, é que tá focando mais na origem e tá abordando mais sistema. Estavam querendo fazer um crossover deles com o Fugitivos. Aí que tá, se for... Porque o Fugitivos parece que tá com uma vibe mais parecidinha com a HQ, assim, então... Cara, o CG do Alfazema ficou ótimo. Então Hoje Pra quem não Efeito sabe, o especial- Alfazema é um Velociraptor dos Fugitivos. aí que tá aí, esses efeitos especiais, essa computação gráfica é importante, assim, cara,
fazer esses bichos ficar legal. Eu acho que hoje em dia os atores também conseguem muito por causa da computação gráfica. Né? Ah, e lembrando Não, que... não os atores assim, mas assim, tipo, alguma coisa assim, mais tchan. É que nem, né, todo mundo lembra do Lanterna Verde, né? Basta lembrar do Lanterna Verde. Mas enfim. Não vamos esquecer entrar- dessa giromba. Galera, eu acho que a gente está se alongando Tá, aqui. só deixa eu comentar um negócio. Ontem, eu acho que... Estamos, se eu não me engano... estamos nos alongando aqui. Se não me engano, ontem começou uma série que pode ser ótima da DC, que é o Monstro do Pântano. Monstro do Pântano promete, pelo que eu vi, os trailers, os troços ali. E Cara, vou- se conseguir ser um pouquinho como é o quadrinho, a gente já sai ganhando bastante. Agora, duas coisas. Vida longa ao Ivan Uzi do X-Men. E... Isso aí. E das séries da DC, a única que salva hoje em dia é o Legends of Tomorrow. Que tem o Constantine, que esse também é ótimo, o ator. Pronto. Pronto. Me encerro por aqui. Iniciar por aqui. Galera, mais alguma consideração? Esperemos que atores não só consagrados, mas como atores que sejam bons em si, que estejam necessitando de papéis para serem para serem revelados, surjam nos quadrinhos. Esse é o meu desejo, que não precise ser um cara consagrado, mas que faça com que aproveite a oportunidade e transforme o personagem em algo legal, como Downey Jr. fez, que Downey Jr. estava à beira de morrer mesmo, e pegou e falou, acho que se todo mundo tivesse um pouquinho do que ele teve quando pegou o Homem de Ferro, acho que a gente não teria filmes de Oscar, assim, meu Deus, mas teria filmes legais. A gente poderia assistir filmes com heróis. Enfim, eu acho que foi bom esse debate, né? Porque realmente casting de filme é um negócio muito complicado. Sim. Muito complicado. E, cara, E eu digo ainda mais, né? Às vezes não é o melhor ator, o ator mais qualificado que vai fazer o personagem. Entendeu? Às vezes o cara nem é tão bom ator e manda bala, tipo Chris Evans. Chris Evans eu não acho um ator muito bom, mas ele interpreta o Capitão América muito bem, assim, tipo, ele é o Steve Rogers, você vê ali a imponência do personagem. Enfim, ou como outros atores também que, por exemplo, também o Thor, enfim, atores que você vê, pô, tem carisma, tem né, aquela pegada legal. E Menos assim, a Brie Larson. enfim. A Brie Larson, eu vi umas fotinhas marotas dela, já mudou um pouco meu pensamento. Eu esqueci Então é isso aí. Vai. Eu esqueci do último detalhe. Marvel, pare de adaptar as HQs baseadas no cinema. Eles estão fazendo muito hoje em dia. Eles estão pegando as histórias do cinema e botando nas HQs. Ele- A origem do cinema nas HQs. Pare com seu girombo. Querendo fazer com que o quadrinho fique parecido com o filme, né? Isso não pode ser de jeito nenhum, rapaz. Quadrinho é quadrinho, filme é filme, e eu vou falar, quadrinho Agora eu me- sempre vai ser melhor. Bye, bye! Então é isso, galera. Estamos encerrando. Falou! Eu acho que foi as considerações finais foram. Eu quero agradecer você, ouvinte, que está nos ouvindo e que continue nos acompanhando. Muito, mas muito obrigado. Todo mundo junto. Falou! Falou! Falou!